Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pense Grande podcast. Inclusive, já gostei da nova vinheta que eu não tinha visto antes, Bruna. Episódio número sei lá qual, entendeu? Depois você pesquisa, bota aí na legenda, vai estar aí o número. A gente já até perdeu a quantidade de vezes que a gente sentou aqui ao redor dessa mesa para bater um bom papo sobre empreendedorismo, sobre como pensar grande, sobre o poder desse pensamento grande, que realmente causa impacto na vida de muita gente. Afinal de contas, por aqui a gente pensa que um negócio, para ser grande, ele começa no pensamento do fundador. Não tem outro caminho. É mentalidade que dita o quão grande você será. E também que grandeza não está realmente atrelado à estrutura física, por maior que seja, por mais bonita que seja. Nem também a quantidade de pessoas ou até mesmo de faturamento. Mas grandeza, a gente acredita por aqui que ela está totalmente ligada ao impacto que gera no mundo, porque a gente acredita que um mundo diferente, ele só poderá ser possível através de pessoas que pensam diferente, porque as pessoas é que construirão esse mundo diferente, esse mundo melhor. E claro que todas as vezes que a gente se reúne aqui ao redor dessa mesa, eu estou com alguém especial, alguém que aí traz histórias, traz insights, traz conhecimento, compartilha de maneira voluntária, totalmente voluntária, para que você aí consiga receber essas informações, mudar o teu pensamento, o teu mindset e também consiga fazer as mudanças no seu meio, no meio que você vive e juntos, né, numa corrente que se expande ali de maneira realmente contagiando tudo que nós construiremos, deixaremos um mundo melhor depois que não estivermos mais por aqui. E hoje, não diferente dos demais dias, estou aqui com alguém importada, com alguém de fora, com alguém que veio de longe para isso, para bater esse papo contigo. Então, já pega esse, não sei se mais é avião, qual que é o negócio que você faz para compartilhar uma matéria como essa, um conteúdo como esse, compartilha com todas as pessoas que você acredita que poderá também usufruir dos resultados desse tipo de conversa. E com aquelas que você acha que também não vai usufruir, mas que manda lá também, porque isso em algum momento poderá germinar, florescer aí para essas pessoas. Então, nada mais, nada menos do que o nossa convidada de hoje, Viviane Pinheiro, diretamente de Cuiabá, para o nosso estúdio do Pense Grande. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Elaine, é uma honra, é um prazer, eu fico muito feliz de poder ter rodado todos esses quilômetros para estar aqui, porque você é uma pessoa que realmente pensa grande. E você divide isso, você não fica só para você. Então, eu sou apaixonada pelo trabalho que você faz, sou sua fã e estou aqui para aprender com você e para contribuir também com aquilo que a gente puder, para que outras pessoas pensem grandes, para que outras empresárias, empresários cresçam, não só em tamanho, estrutura, faturamento, mas que pensem grande, porque tudo começa na mente. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. E outra coisa, Vivi, a gente fala assim, né, partilhar isso que a gente sabe. Tem outro jeito? Não tem outro jeito. Para mim, eu não consigo entender de uma outra forma assim. Se você sabe, por que não, né? Por que não? E assim, tem um problema, às vezes, na área da beleza, que é essa questão de realmente, será que eu dou o meu conhecimento? Será que o outro não vai tomar o meu lugar? E não existe isso. Quanto mais você partilha, mais você cresce. Mais grande você é. Exatamente. E a Viviane já puxou a área da beleza, não puxando a minha sardinha, porque sou dessa área, mas ela também é dessa área. Viviane Pinheiro é contadora, especialista no mercado da beleza, não só atende o mercado da beleza, mas é conhecedora, com profundidade realmente do que envolve contabilidade nesse mercado da beleza, e também é mentora. Hoje tem a metodologia, como que é o nome? Vítreo. Metodologia Vítreo. Desenvolvida para a área da beleza, mas também para empresárias que querem ter um conhecimento ali. E quando você fala do conhecimento específico na área da beleza, por que ele é importante? E aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro, né? Que você precisa ter, sim, um contador especializado na área da beleza, porque tem particularidades nesta área que, se o contador não estiver por dentro, você está perdendo ali na sua lucratividade, está pagando mais imposto. Então, precisa ter. Então,
tem um porquê do Exato. contador ser especialista em determinada área. Eu que eu né? diga, Vivi, eu falo assim, às vezes eu chego, né, nos salões, né, enfim, os salões que me contratam, e aí eu tenho que explicar realmente da lei, a lei que regulamenta, né, a lei que coordena todas as ações contábeis, tributárias, tudo, que é específica do nosso mercado. Então, muitas vezes, e não estou nem culpando o contador, tá? Eu vou dar uma apaziguada aqui na situação. Eu não estou culpando o contador que não entende. Se bem que, se ele pega um salão para atender, ele teria... Tem que então, dar uma então agora olhadinha, já tirei, não vou mais passar... Não, tem. Se você, né, enfim, tem um cliente, você precisa... Se eu resolvo, né, se eu falo que eu atendo o seu cabelo cacheado, eu preciso ter o mínimo de entendimento. Sim. Mas... é melhor que, então, os salões, os donos de salão tenham um pouquinho mais de juízo, né? Na hora da escolha, então, do contador, afinal de contas, é um papel extremamente importante, crucial, Muito, fundamental, muito. essencial. Não tem como, né? Hoje... Não tem, Elaine, não tem como hoje você ter uma empresa e não ter um contador, né? E não ter um contador especializado na sua área. Da mesma forma que quando você tem uma dor no pé, você procura um ortopedista, Opa, da muito mesma bom. forma. Né? É claro que o mercado tem contadores que atendem tudo. E, às vezes, quem atende tudo não está atento a determinada legislação. Então, também não estou desmerecendo o contador que atende tudo de forma nenhuma. Sim. Mas, se você tem alguém que é específico no seu negócio, na sua área, por que não? Por que né? não? Colher os resultados os melhores possíveis, né? Isso. E, assim, o resultado que você tem para o salão, de ter alguém que olha para o seu negócio com conhecimento, é o mesmo resultado que você tem quando você tem um dono de salão que já trabalha na área há tanto tempo, que conhece todas as dores e se dispõe a ajudar alguém. Que legal. Você sabe. Você sabe do que você está falando e faz toda a diferença. Principalmente para quem está começando, né, Elaine? Nossa. Porque, assim, olha, por aqui no Pense Grande, a gente fala sempre assim, né? O empresário, quando ele abre, né, se torna empresário, abre um CNPJ, obrigatoriamente ele precisa de um contador, não é? Sim. Nos dias atuais, é interessantíssimo e super indicado ter um mentor para encurtar caminho, não é? Essencial. E diante de tantos BOs que esse empresário vai viver na vida, também indicamos um terapeuta. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Assim, se você tiver esses 3 profissionais, com certeza você está no caminho de sucesso. Não está? Muito bem. Mas concordo, a gente brinca e ri, mas isso é sério, né? Seríssimo. O mentor, né? Uma pessoa que realmente entende do todo, entende da jornada que você deseja trilhar, não é gasto, não é um custo, né? Nunca. É investimento, é ganhar dinheiro, né? Sim. Deixar de perder, porque você deixa realmente de perder, né? E você vai encurtar o tempo, né? Muitas vezes a pessoa que vai te mentorar, ela já fez aquele caminho, já cometeu os erros, já tem os acertos, ela tem os macetes, os atalhos que vai te fazer chegar mais rápido. Você sabe que eu já tive vários professores, consultores que falavam assim, empresário, já, várias falas. Isso é uma fala bem antiga, assim, que eu nunca desceu, assim, sabe, para mim, né? Mas hoje, ainda bem que está sendo questionada isso. Mas eu já ouvi de muitas pessoas falando assim, empresário, ele só vai ter sucesso depois que ele quebrar. Mas como assim, gente, né? Será que não dá para aprender com o erro dos outros e não quebrar, né? Será que não dá para contratar alguém que mostre o caminho que não é da falência para que depois eu tenha... Poxa, não pode ser assim, né? Não concordo assim com a frase também, Elaine, porque eu acredito nisso, que se você pega um processo que já deu errado com alguém e corrige os erros dele, por que você precisa quebrar, né? Então, assim, certeza. é uma frase que não... Talvez lá atrás ela fez algum sentido, hoje não mais. Hoje a gente tem mentores que atalham o caminho que são necessários no negócio. Então, acho que é fundamental. Principalmente hoje, né, nesse movimento todo de alguns anos para cá, das startups, de coisas que nascem e ganham um crescimento muito rápido, né? Hoje o inimigo de todo negócio é o tempo, né? É em quanto tempo você vai implementar alguma coisa que está aí acontecendo, né? Porque a informação vai chegar para todo mundo. Sim. Né? Antes você falava assim, eu sei disso. Não, agora todo mundo pode saber de tudo. A questão é em que tempo essa pessoa vai ter essa informação e colocar em prática, inclusive, né? Nós estávamos numa mentoria, numa reunião, numa imersão no final do mês de maio, e lá a gente falava sobre as novidades para 2026
Porque 2025 já foi. Nós estamos já caminhando para a reta final. E muitas das coisas que a gente pensou que demoraria para desenvolver em 2025, já desenvolveu, já está ultrapassando. Uma delas é a inteligência artificial, que hoje a gente tem acesso, a gente consegue com facilidade, mas você tem que parar para estudar, para saber como que faz. E a gente não tem tempo. Então, ou você contrata um profissional que desenvolva isso para você, ou você vai ficar atrasado. Por quê? Se você parar para estudar, já tem 2026 na porta. Entendeu? Então, assim, realmente, se o empresário, se o empreendedor não entender que ter um mentor, ter alguém que desenvolve um negócio para ele é investimento, ele vai ficar para trás. E ficar para trás nesse mercado é perder o negócio. Vivi, pensa assim, ó, imagina que você está, porque você, né, mencionou ali da dificuldade que o mercado da beleza, os donos de salão de beleza, os profissionais também, têm uma dificuldade de partilhar, né? Tem uma dificuldade de partilhar o conhecimento, de abrir o jogo, de pedir ajuda também, não é? E aí passam aí por perrengues que poderiam ser desnecessários, poderiam ser evitados, mas tem um medo de pedir ajuda. Na contabilidade, especificamente, se pudesse falar assim, olha, se você tem um salão hoje, se você é profissional, porque não é só o salão. Não é só o salão. Não é só o dono do salão, né? Tem o profissional que também tem um CNPJ ali, ou pode ser até um CPF. Sim. Qual seria a principal ação imediata, né, vendo aí que nós estamos em quase as portas de 2026? Qual que seria a ação? A primeira coisa que ele deveria fazer nesse momento? Então, Elaine, olhando da parte de contabilidade, né? O que o empresário precisa fazer? Ele precisa olhar os números, mesmo que ele não entenda todos aqueles números ali. Então, a primeira coisa que você faz, você precisa olhar os seus números para regulamentar. Por quê? Você tem profissionais trabalhando com você que, de repente, não estão trabalhando na legalidade. Você pode estar deixando dinheiro na mesa. E quando a gente fala deixando dinheiro na mesa, a gente demonstra com cálculos mesmo. Sim. Que se você tem profissionais ali, você está tendo um faturamento na sua maquininha de cartão, na sua conta bancária, e aquele faturamento todo está contabilizando para você está deixando dinheiro na mesa. Sim, então, assim, essa regulamentação, olhar o negócio, a gestão, é um passo fundamental. Quando você fala de olhar número, é olhar o total de faturamento. Por exemplo, a pessoa tem uma maquininha de cartão, tá ali tramitando, é puxar um relatório do quanto ela vendeu naquele mês, por exemplo. Exatamente esse isso. É o número inicial. Assim. Esse é o primeiro número que eu olho. Então, independente se a pessoa tem um sistema de gestão ou não, né? Independe. Por quê? O que acontece hoje, né? Você que está na área, você vê isso mais na prática. Não tem mais dinheiro circulando. Muito pouco. Tudo é eletrônico. Ou é transferência, ou é um Pix, ou é um cartão. Então, você tem um relatório, por mais que você não faça nada. Eu nunca fiz controle financeiro. Você tem ele ali, né? Tem um relatório. Então, o extrato da conta bancária também já vai saber. É o primeiro número que a gente olha. Tá. Qual que é o faturamento? E aí, diante desse faturamento, o que de fato é do estúdio? O que de fato é do salão? O que de fato é do negócio? Sim. Né? Porque eu tenho ali no negócio parceiros, funcionários, então eu preciso ramificar o que é de cada lugar para tomar uma decisão estratégica dentro ali da tributação. Eu estou na tributação correta? É o ideal para o meu salão? É o ideal para o meu negócio essa tributação? Entendeu? E aí eu já começo a mexer com coisas simples que vão trazendo resultados financeiros para o bolso, tanto do dono do salão, quanto de quem trabalha com ele. Porque é como você falou, não é só o dono. Muitas vezes eu tenho 5, 6 CNPJs ali dentro que também não estão administrando. Que também está faturando além do que daquele tipo de empresa, daquele tipo de tributação. Olha, esse ponto, Elaine, esse ponto aí é chocante. Por quê? Aí a gente dá um passinho para trás e a gente pensa na Receita Federal. E aqui a gente não vai falar de governo, de imposto, de está certo, está errado. A gente está nessa legislação e a gente empreende no Brasil. Pronto. Por isso do terapeuta.
Exato. Olha, ó, aí começa a se entender por que entra o terapeuta. Mas tudo jogada. Bem, né? Exato. Então, assim, se é essa legislação que eu tenho que obedecer, então depende. Eu vou ter que me adequar a ela. Só que eu posso ter meios de diminuir o meu imposto dentro da legalidade, sem burlar, sem ficar ali perdendo noite de sonos porque o fisco vai me pegar. Então, eu tenho estratégias para fazer isso, mas eu preciso olhar para o meu negócio. E aí, o que acontece muitas vezes no salão? O dono está ali atarefado com o operacional, tem pessoas que trabalham com ele com CNPJs faturando acima do que é permitido, porque eu tenho limites de faturamento para determinadas categorias. Sim. E a hora que... mas o problema não é meu, só que a hora que der o problema com esse colaborador, ele vai respingar aqui. Entendeu? Então, assim, eu preciso olhar para o meu negócio de forma realmente, assim, é um negócio. Correr risco tributário hoje, tentar... enfim, não quero emitir nota porque senão eu vou pagar imposto. Eu vou trabalhar na informalidade hoje. Uhum. Trabalhar na informalidade hoje e receber isso, né? Uhum. Através de vários meios de pagamento e que a maioria não é dinheiro físico, vivo, moeda real, sim, física, sim, é uma decisão burra, concorda? Muito burra. Por quê? Eu sei que é ruim a gente falar isso, nem sei se o YouTube depois não corta. Vou voltar aqui. Correr riscos fiscais hoje, né? Não querendo emitir notas fiscais porque não quer pagar imposto, é a decisão menos inteligente nos dias atuais. Exatamente. Ficou melhor, né? Exatamente, Elaine. Por quê? Porque se eu pegar ali, eu não vou nem muito lá atrás, mas se eu pegar 5 anos atrás, o meio de fiscalização da Receita Federal era totalmente diferente do meio que ela utiliza hoje. Com as IAs. Com os novos sistemas, sim, né? E aí você lembra que a gente teve uma polêmica do Pix há uns meses atrás? O que foi aquela polêmica? Vai taxar, não vai taxar? Não tinha a ver com isso. Tinha a ver com a troca de sistema da Receita Federal, porque nós tínhamos lá um T-Rex na Receita de 2009, que estava desatualizado, e agora nós temos uma IA que com um clique eu tenho todas as informações de qualquer CPF ou CNPJ. E eu cruzo essas informações. Tanto é assim que as declarações de imposto de renda desse ano já veio com todas as informações da pessoa física, inclusive compra e venda de imóveis. Já estava informado para a Receita Federal. Por quê? Porque a Receita Federal, ela cerceou todos os órgãos. Então, hoje, o cartório tem que fazer uma informação de movimentações de imóveis lá dentro, o cartão de crédito tem que fazer informação fiscal de tudo que se movimenta lá dentro, o banco tem que enviar informações financeiras, e onde é que a gente está circulando o nosso dinheiro? Nesses meios. Então, não tem como você burlar o fisco. Então, aquilo que o empresário fazia talvez há 10, 15 anos atrás, não vou tirar nota fiscal e o fisco não vai saber, hoje não é mais possível. Eu lembro de uma época em que dava dia 31 de dezembro. Eu lembro dessa época. Você lembra dessa época? Eu sou bem jovem, mas assim, eu lembro. A gente retirava o dinheiro da conta, não é? Né? E aí, depois... Devolvi ele lá de novo. Isso. Não, acabou isso, né? Tem uma outra época... Acabou faz muito tempo já, na verdade, né? Já faz tempo. Olha só, tem uma outra época em que a gente fazia talão de nota. Você lembra disso? Talão, mandava na gráfica fazer. Então, se você não tirasse a nota no talão ali e não escriturasse ela no livro, como que o fisco ia saber? Né? O fiscal tinha que vir na sua empresa para olhar o livro. Longe agora, tá? Talão de notas. Bruna, sim, eu sei que isso pode ter até você pode querer assemelhar isso com um dinossauro. Tá? Mas a gente está revelando nossa idade. Mas gente. Mas sabe por quê? A cabeça do empreendedor ainda é daquela época. A gente evoluiu tanto, né? Mas a cabeça ficou lá, não, eu posso enganar o fisco. Não, gente, não tem como enganar o fisco. Hoje não existe essa possibilidade, não existe. E aí eu conversava até com umas empresárias essa semana, mas, Viviane, o que eu faço para não declarar? Não tem essa opção. Não declarar. Não declarar. E aí, assim, é totalmente o contrário. O que eu faço para eu pagar menos imposto, declarando tudo que eu tenho? É isso que eu tenho que pensar. É esse movimento.
Né? E aí o pessoal acha assim que a gente defende o recolhimento do imposto. Não é, você não tem outra saída. E pensando pela empresa, pelo dono de salão, né? Vamos falar aqui. Eu não quero pagar imposto, né? Não quero emitir nota porque eu não quero pagar imposto da pessoa jurídica, da minha empresa. Sim. Tá, e aí você vai pagar da pessoa física? Que é muito maior? Nossa. Entendeu? E aí, qual que é a lógica disso, né? Aí tem empresa lá que está faturando mais ou menos, lá, sei lá, 30, 40 mil, provavelmente ela deve estar com uma alíquota de 6, não é? Provavelmente, não é? E aí não quer pagar imposto de 6% da empresa e movimenta tudo no CPF, paga 27,5%. 27,5%. 27,5%. Gente, é muito imposto. Eu fico penalizada quando eu pego essa situação. Por quê? O pessoal fala assim, não, mas o fisco não vai enxergar. A gente pegou uma fiscalização em que o fisco detalhou assim, ó, isso aqui foi débito, isso aqui foi crédito, isso aqui foi PIX, nesse nível. Isso aqui foi declarado no DAS. Nesse nível? Nesse nível. Então, assim, ó, não tem como você esconder do fisco. Não, e o problema é que na hora que o fisco, ele pode estar assim, tipo assim, eu tô te vendo, mas assim, vou deixar você para depois. Só que a hora que ele vê, o olho dele é bom demais, que enxerga 5 anos anteriores, né? E assim, por que às vezes o fisco deixa, principalmente o MEI? Por que ele deixa o MEI faturar? Esse ano ele faturou 100, ano passado 120, ano anterior 130. Aí o MEI fala, não, mas o fisco não está me vendo. Não, ele deixa. Ele deixa. Por que ele deixa? Porque quando chegar lá no 4º ano, ele fiscaliza e volta os 5 anos. O que acontece com esse MEI? Quebra. Por quê? Porque quebra ele o acha... MEI e quebra o CPF da pessoa, Tudo, né? Tá tudo, Elaine, tá? Porque está interligado. E é outro erro, tá? Agora você tocou num ponto legal aí. Às vezes, um MEI, ele acha assim, não, eu estou faturando 6.750, que é o que eu posso aqui na minha maquininha, e vou passar o restante na minha pessoa física. Gente, esse é um erro gravíssimo, porque quando o fisco olha o seu CNPJ, não é só o seu CNPJ. Principalmente porque você MEI e você pessoa física mistura a personalidade ali. Entendeu? Não só o MEI, né? Não só o MEI. Depende mas, por exemplo, quando eu tenho uma configuração da empresa que ela é limitada, então o patrimônio da empresa está separado da pessoa física. Tá. A pessoa física não responde aqui na empresa. Mas isso não quer dizer que o fisco não vá olhar. Isso não quer dizer que o fisco não vá olhar. Eu tive um problema. Uma pessoa que me pediu um socorro 1 ano e pouco atrás, um salão aqui, em Sinop. E ela estava fazendo isso, né? Para não ultrapassar de mais um MEI, bobinava maquininha na pessoa, no CPF, né? Que tem alguns bancos que liberam, né, maquininha no CPF, né? Libera. E aí, quando foi, o estrago foi grande, assim. Aí. E ainda, eu achei que ele foi bacana. Porque ele falou assim, não, vou te reenquadrar como ME, como ME de 5 anos retroativo. Porque se ele falasse assim, ok, não, então eu quero no CPF. Ou no CPF. Ou no CPF. Gente, porque, acabou. afinal de contas, ela estava no CPF. Sim. Imagina. Sim. Eu falo que ainda foi muito bacana. Sim, e assim, ó, as notificações do fisco, e por isso que eu falo, né? O pessoal reclama, Receita Federal e tal, mas o que acontece com a notificação do fisco? Antigamente, né? O que ele fazia? Já imputava a multa. Ele não queria nem saber. Está errado, imputa a multa. Agora não. Ele manda esse detalhamento. E aí ele pergunta, o que é isso aqui? Para você responder. De repente, você justifica o que é aquilo ali, né? Que é impossível de justificar. Mas quando ele te dá a oportunidade de você fazer a correção e o recolhimento sem multa. Sem aquela multa da penalização, claro, corrigindo todos os impostos. Os impostos ele vai cobrar de algum jeito. De qualquer jeito, ele vai cobrar os impostos com a correção monetária, multa, juros, Mas ele não dá aquela multa de penalidade da sonegação. Ficou entendeu? Mais querido. Sim. E o pessoal ainda reclama. E dá para justificar assim, é que eu emprestei uma maquininha para um amigo, dá para... Então, para você justificar assim, tem que ter documentação. Tem que ter documentação. Documentação. Então, eu emprestei a minha conta para você utilizar, tá? Cadê a documentação que comprova que aquela movimentação é sua ou que ao emprestar a conta para você usou aquele valor, por exemplo, para X coisa. Elaine, é impossível isso.
É impossível. E aí eu fiz um vídeo sobre isso, falando do cartão de crédito, né? Não empresta o cartão de crédito. Aí alguém falou assim, mas eu gasto 20 mil no meu cartão de crédito, mas o que eu recebo na minha conta é 8 mil. Tá, e como que você justifica que com um faturamento de 8 mil você paga um cartão de 20? Não, mas é porque a minha mãe usa, o meu pai usa, não sei. Não tem isso. Você não tem como comprovar isso. Já era esse Ainda tempo, mais que é uma cultura nossa não guardar nada. Você vai no posto, você abastece, você guarda o tiquezinho do posto. Ninguém guarda. E aí você pega uma fiscalização e o que o fisco pergunta para você de 5 anos atrás, você vai ter algum documento? Minha nossa. Então, assim, é assim, realmente, a gente tem certas expressões que a gente não deve usar, mas não é nada inteligente você fazer esse tipo de coisa. E outra, não adianta apontar que o governo que está fazendo. Não, gente, você nasceu no Brasil, resolveu empreender no Brasil e por obrigação, por senso de responsabilidade, precisa entender um pouco desse assunto. Ou então, se ancorar, né? Contratar uma boa pessoa que entende, poxa. Sim. Para você não dá, né? Não tem como. Não tem justificativa, não né? Não tem justificativa, Elaine, não tem. Das fiscalizações que eu já peguei, nenhuma a gente conseguiu assim ir lá e fazer uma impugnação, fazer uma defesa e reduzir. Não, porque realmente é faturamento, você está vendendo, ou é uma prestação de serviço, está evidente. Então, vamos explicar uma coisa assim, Vivi, para a gente entender um pouquinho. Uma empresa, quando ela é formada, quando ela inicia, né? Por exemplo, estou começando meu negócio, começando meu salão, tal. Os portes de tamanho, né? Os tamanhos de empresa. Como é que funciona isso? Ela começa como um MEI. O MEI pode faturar até quanto? Depois ela passa para qual? Depois passa para qual? E como funciona isso? Funciona? A gente tem a primeira categoria no MEI e qualquer salão pode iniciar no MEI, desde que eu respeite o quê? As regrinhas do MEI. Não posso ter sócio, eu não posso ter 2 estabelecimentos matriz e filial, eu só posso ter um funcionário registrado e, principalmente, o meu faturamento não pode ultrapassar de 81 mil anual. Isso quer dizer que se eu abrir no mês 6, eu não posso faturar 81, vou faturar só metade disso. Esse é um detalhe. Tá? Então, assim, é proporcional à data de abertura. Então, beleza, abri um MEI, primeiro mês eu faturei... Abri em dezembro e faturei 81, não? Não, se eu abrir, não posso. Se eu abrir em dezembro, eu posso faturar 6.650. Porque é proporcional. Agora, eu posso abrir em janeiro, não faturei nada até metade do ano e faturei 81 mil depois do final do ano. Excelente. Mas é proporcional a tempo de abertura de empresa. Por isso que a gente fala que a cota do MEI é 6.750 mês. Porque a gente pega... É média. A gente pega os 81 ali e faz uma média por mês. Isso não quer dizer que eu tenho... esse mês eu faturei 10, eu já desenquadrei. Não. Pode ser que eu faturei 10, mas o mês que vem eu faturei 3. Então, estou dentro do MEI. O que você tem que fazer é a média do faturamento anual. Exatamente. E ir acompanhando. Quem tem MEI tem que acompanhar. Porque MEI, aí a gente entra naquela outra questão, né? MEI não tem obrigatoriedade de ter um contador, mas isso não exime a responsabilidade das responsabilidades fiscais em relação ao MEI. Porque, inclusive, o MEI tem a obrigação de acompanhar o faturamento, receita e despesa. É uma das obrigações do MEI. Uau. Receita e despesa. Receita e despesa, porque você tem... Suponhamos que você seja um comércio, você tem limite de compra. Como que você vai comprar 200 mil no MEI? Não tem como. Então, assim, esse acompanhamento é uma obrigação do MEI que está lá na legislação do MEI, porque o governo está dizendo para você assim, olha, você tem limites, respeite os limites. Se você vai ultrapassar o limite, então o que você faz? Solicita um desenquadramento do MEI, continua enquadrado dentro do Simples Nacional, porque compensa, né? E aí, a partir do desenquadramento, você vai ser uma microempresa e pode faturar anualmente 360 mil. Dentro do Simples Nacional, pagando 6% de imposto. Então, vamos lá, porque uma coisa é tamanho de empresa, porte. MEI, ME, PP... Empresa de grande porte. Pronto. E outra coisa é regime de tributação. Isso. Regime tributário. Isso. Certo? Exatamente. Que daí é Simples Nacional... Lucro presumido, lucro real. Os 3 regimes que nós temos no Brasil hoje. E aí até tem que analisar, se dependendo do teu tipo de empresa, você precisa analisar qual é o regime
que mais se enquadra, que mais compensa, que mais, isso, né, que menor, que você melhor, que você vai pagar o menor menos imposto possível. É isso que a gente olha, o menor imposto. Nos salões de beleza, com a legislação que nós temos, que permite que os salões de beleza paguem apenas em cima da comissão, da cota à parte que fica, o melhor regime tributário é o Simples. É o Simples Nacional. E aí você pode ser um MEI no Simples, pode ser um ME ME no uma Simples, EPP, uma EPP no Simples. Uma empresa de grande porte. No Simples também. Dentro do Simples. Dentro do Simples Nacional, O que vai ditar aí é o seu faturamento. Então, faturei mais de 81, desenquadrei do MEI, posso ir para uma ME, onde eu vou faturar até 360 mil no ano, que daria ali em torno de 30 mil mês. Tá. Aí, depois de 360, eu vou desenquadrar para uma empresa de pequeno porte. E o Simples Nacional, ele vai até 4 milhões e 800. O Simples Nacional. O que Simples muda Nacional. é a alíquota. É o enquadramento ali. E as alíquotas. As alíquotas e o enquadramento, o tipo de porte da empresa. Isso, o tipo de porte. As alíquotas, elas vão começar para quem é prestador de serviço. Porque as pessoas fazem uma confusão danada, não é? Ah, não, minha empresa é limitada. Minha empresa é não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. A Eireli não existe mais, né? Não existe mais. Não, agora é sociedade unipessoal. Ótimo. Então foi substituído. Que é um outro tipo de coisa. Tá. Porte da empresa é uma coisa, regime tributário é outra coisa, e essa outra coisa é o quê? E as alíquotas que a gente tem dentro do regime tributário. Dentro do regime. Então o que a gente tem? O MEI, faturando até 81 mil, ele tem um imposto fixo. Pronto. A dazinha lá Isso. de 80 reais e pouquinho. Não importa se você faturou 5, se você faturou 3, se você faturou 2, dentro do mês você vai pagar um imposto fixo. E daqui a pouquinho eu quero abordar o assunto do quanto essa lei foi benéfica para os profissionais, porque existe essa bandeira de que é a lei do salão parceiro, e na verdade é um nome totalmente errôneo, foi um apelido que essa lei pegou, como se fosse algo que fosse benéfico apenas para o salão parceiro, e que eu já procurei briga na internet de monte com esse negócio, entendeu? E eu continuo ainda, né, enfim, defendendo aquilo que é uma informação de verdade, não informação baseada em achismo, enfim, em é opinião. O que existe muito. Poxa vida, né? Sim. Mas vamos lá. Ok. Aí eu tenho o MEI aqui com alíquota fixa. Aí eu passei para uma ME, eu começo faturando ali em 6%. 6% sobre o meu faturamento. Serviços, né? Se for comércio, eu começo em 4%. Tá? Então, eu tenho esse faturamento até 180 mil. Eu faturei 180 mil, mudou minha alíquota. Média anual. De novo, média anual. Ok. Então, assim que eu vou para 180 mil, eu desenquadro da alíquota de 6%, mas eu continuo uma microempresa até 360. Ok. Entendeu? Média anual 360. Isso. Okay. Então, aí vai aumentando a alíquota. E aí, às vezes, a empresa está faturando... Deveria ser o contrário, não é? Quanto mais eu contribuo, talvez fosse um incentivo fiscal, menor seria a minha alíquota, Inclusive, tem uma discussão dessa. Se a alíquota fosse menor, nós teríamos menos sonegação. Porque aumentaria a arrecadação. É claro. Porque se eu tenho uma alíquota, suponhamos, de 10% aqui para todas as atividades, com certeza eu tenho mais facilidade de falar para o empresário, olha, você precisa recolher e ele acatar isso, entendeu? E até um incentivo. Faz mais sentido eu crescer. Sim. Porque eu vou estar contribuindo mais e tem uma alíquota menor. Uma alíquota menor. Poxa. Então, assim, mas essa não é uma realidade. E não é uma discussão nossa. A gente não consegue nem aprovar, aumentar o limite do MEI ali, que já está em discussão, né? Eu acho que vai ser difícil aprovar, hein? Vai. Eu acho também. Qual que é o máximo da alíquota da ME? A alíquota, 360 mil. A alíquota do Simples Nacional ela vai chegar a 19%. Então, vai depender muito de como que eu vou caminhar nesse meio. Às vezes, a microempresa, com 3 meses, ela desenquadrou de ME, ela vai para EPP e já com uma alíquota maior. Então, mas e ainda como ME? Ainda como ME, ela vai chegar a 360 mil e uma alíquota de 9,5%. 10, vai ser a alíquota dela. E aí começa a aumentar a alíquota, ela já desenquadrou para EPP. Como que eu sei qual é a alíquota minha atual?
Então, quando a gente fecha, Eu né? sou E aí, empresário, isso, por exemplo. aí eu tô falando como contadora agora. Quando a gente fecha o imposto da sua empresa, a gente manda junto com a guia de DAS um relatório onde está o seu faturamento com a sua alíquota e todos os impostos que você está recolhendo ali e as alíquotas de cada imposto. Entendi. Então, por exemplo, às vezes você está recolhendo 2 para o ISS, está recolhendo 1,6 para o INSS. Então, isso aí vai detalhado no relatório. Entendi. Quem tem essa informação? O contador. O contador tem essa informação. Então, você pode exigir que o seu contador mande esse relatório porque ele tem essa informação, ou o contador mesmo já manda. Para os meus, eu mando todo já lá, o relatóriozinho com um resumo do que ele faturou, de quanto está sendo de alíquota e como que foi distribuído essa alíquota. Então, ele tem ciência disso que está acontecendo. Ele olha, às vezes não, mas se ele pergunta, o relatório está na mão. E a alíquota que você tem esse mês pode ser que não seja a mesma do mês que vem, porque Exato. seu faturamento pode ter atingido, Isso, né? atingido e aí desenquadrou, mudou para outro enquadramento, entendeu? Da mesma forma, Elaine, porque às vezes o empresário pensa assim, eu já estou pagando 9,5% de imposto, então eu não vou retroagir. Às vezes sim. Retroage, se o seu faturamento cai, como é um acumulado de 12 meses, cai também a sua alíquota. O meu aconteceu isso, sabia? Isso. Quando eu saí do salão, eu ainda mantive o CNPJ tal, mas mudei ajustei KNAI lá tal, e aí no início reduz a alíquota. Então, assim, não é fixo, então começou a crescer a minha alíquota. Não, eu não tenho que pensar nisso. E aí entra um ponto importante. Mas eu quero que aumenta. Aqui. Sim. Uai. Por que eu quero que aumenta? Por quê? Porque se está aumentando é porque meu faturamento está crescendo, né? E aqui entra um ponto da questão do imposto, Elaine, que eu acho assim que a gente precisa tocar. O imposto, ele não é da empresa. Quem é que paga o imposto? O Bato cliente, de frente demais gente. com isso. Empresário nenhum paga imposto, só repassa. Sim. É da mesma forma que nós, consumidores, eu sempre digo isso. Quando aumenta o gás lá na refinaria, quem é que paga aquele aumento? Nós aqui no botijão, na ponta. É da mesma forma. Só que o que acontece? O empresário não olha a precificação dele, não coloca a alíquota do imposto ali, porque a alíquota também é ajustada, né? E aí ele tem a sensação de que todo mês ele tira ali 6, 7, 8, 10 mil de guia de imposto e aquilo ali, nossa, é uma perda para ele. Não é ele que está retirando. É o cliente. E se ele não tiver consciência disso, Elaine, aí acontece a questão, eu não vou tirar nota, eu não vou recolher imposto, e acontece um problema muito maior. Nessa imersão... Aí tem uma média de lucratividade só fictícia, né? Só fotinha com só fictícia. Todos os filtros possíveis, mas a sujeira está toda embaixo do tapete, porque, afinal de contas, você pode ser né, impactado aí de 5 anos retroativo, imagina, Vivi? Sim, e aí nessa imersão que eu estava conversando com uma empresária lá da área da beleza, né, de cabelo, de mega hair, e ela estava lá na imersão e ela falou para mim, Viviane, tem 2 dias que a Receita Federal bloqueou a minha conta, R$400 mil na conta para pagar funcionário, para pagar o pessoal do salão, e está bloqueado. Por que está bloqueado? Porque tem irregularidade fiscal, ela identificou. Pode acontecer isso. A Receita Federal pode fazer isso? Claro que pode fazer isso. Claro, a Receita Federal agora ela arrumou um mecanismo em que ela manda a sua dívida para a dívida ativa para a PGFN faz o quê? Protesta o seu CNPJ, protesta o seu CPF, porque a Receita Federal também quer receber. Entendeu? Então, assim, e ela falou, eu estou aqui, não sei como vou resolver isso aqui, vai ter que acionar um advogado agora. Então, aquilo que você pensou que era uma economia, entende? Isso que eu falo que é... Falta de inteligência pura. Porque agora você vai ter que resolver o problema, vai pagar juros, correção, multa, e talvez todo aquele lucro que você achou que tinha saiu voando agora. E o pior, né? Esse lucro que achou que tinha jamais foi guardado, nenhum pedacinho disso. Foi só gasto em botox, em lipo, em tudo, e pronto. Eu vou viver o hoje, como se não houvesse amanhã. Né? Brasil amado, que situação. Acorda, gente. Quer empreender? Aprenda a jogar o jogo. Não tem outro caminho. Hoje eu falo assim, Vivi, tem 3 riscos gigantescos que o empreendedor não pode mais correr. O primeiro deles é fiscal, realmente, tá? O segundo é trabalhista.
Sim, não dá. Sim. Não dá, mas Sim. entendeu? É muita informação, não Sim. tem mais. Hoje Sim. não dá para você falar, não sabia. Não, cara, não tem como não saber mais. Não tem. E o outro é brincar de ganhar dinheiro. Exato. Sabe? Nossa, achar perfeito, que tá perfeito. falando assim, não, vou fazer tô fazendo esse preço, vou abrir um negócio, vou fazer uma reforma, vou fazer uma promoção, tudo no sem escuro. cálculo, não Sim, tem como tudo no mais. escuro. Hoje, ou você tem gestão, ou você tá com os dias contados. O que te trouxe até aqui não significa que será o mesmo que vai te levar daqui para frente. Não tem Exatamente, como, Elaine, não tem como, não tem. E realmente esse tripé, ele tem que ser ajustado o quanto antes, para ontem. Por quê? Porque não dá tempo de você ficar ajustando uma coisinha que, não, eu vou fazer assim, agora lá na frente eu arrumo. Não tem como, não dá tempo. É muito rápido a fiscalização, é online. Não é mais alguém que chega na tua Não. porta fisicamente, né? Não. Isso É a mesma velocidade também, que você né? tem de fazer uma pesquisa na internet, é a velocidade que a Receita Federal tem de cruzar uma informação ali. É o que a gente estava comentando antes. As prefeituras, que eu atendo grande parte do Brasil mesmo, né? Sim. As prefeituras estão online. Você fez a informação da sua DAS esse mês em cima do valor das notas declarada. No mês seguinte já tem notificação de divergência se você emitiu faturamento maior no cartão, por exemplo. Então, no mês seguinte, prefeitura era uma coisa super atrasada. Demorava séculos. Agora, não. E aí, o que eu tenho, às vezes? Que montar um processo para demonstrar que aquele faturamento ali é referente à lei do salão parceiro. Por quê? O que a prefeitura tem dentro do negócio dela, da fiscalização, é um robô, é uma IA. Então, ele não sabe. Essa informação não está lá dentro. Então, a gente tem que fazer essa informação. Agora, você pensa, se quem está regulamentado certinho, está recebendo notificação, você imagina quem não está. Você imagina quem não está. Puxa vida, hein? E aí entra a questão do MEI. Por quê? O MEI tem que emitir nota para o salão parceiro. Sim. Ou não? Sim. Tem que emitir nota. E a lei do salão parceiro, eu achei assim... Foi uma mãe. Isso, vamos foi falar, uma mãe, vamos não falar foi? um pouco disso, Você exatamente. que está na área, que trabalha tanto Vivi, tempo. assim, eu estou nesse mercado desde 95. Então, assim, por muitos anos, enfim, a profissão não é reconhecida como profissão. Sim. Né? A profissão cabeleireiro, maquiadora, manicure, esteticista, barbeiro, só foi reconhecida como profissão realmente em 2012. Sim. Só que a lei de 2012, ela teve sua importância, foi um grande passo, né? Quantas pessoas, quantos profissionais, quantas pessoas realmente fortes e que defendiam essa bandeira, que lutavam, entendeu? Para que isso fosse reconhecida, não conseguiram ver isso. Tá? Não conseguiram, em vida, né, desfrutar desse momento, de ser reconhecido, regularizado realmente como profissional. Então, claro, foi uma grande lei. Mas ela só falava assim, é reconhecido e aí vocês vão ter dia agora para comemorar o dia de vocês. Exato. Basicamente foi isso. Porque eram 4 artigos, não é? Era assim, você precisa seguir as normas da vigilância sanitária, agora, a partir de hoje, reconhecido, e amanhã vocês consideram o dia de vocês. Então, foi isso. Foi basicamente porque isso. Assim, a gente comemorava, e até hoje ainda tem gente que comemora, né? Dia 6 de setembro, 3 de novembro, um monte de dias. Eu me recuso a comemorar nesses outros dias. Não, depois de 2012. Eu falei, eu entendo agora, entendeu? Tem um dia regulamentado. E teve pessoas vamos sair que do lutou amadorismo. por isso. Entende? Vamos começar a reconhecer a profissão, né? Comemorar o dia do profissional no dia certo. Sim. No dia que eu tenho um amparo de lei. Exato. Eu me recuso a comemorar nos outros dias, de coração, tá? Então, dia 19 de janeiro é o dia do cabeleireiro, da maquiadora, da manicure. Vamos comemorar nesse dia. Mas a lei de 2012... ela falou só isso, né? Tinha uns artigos vetados lá, que eu sei lá o que era aquilo, né? Tem como saber? Tem, o que era? Tem, né? Quando você pega a lei original, por mais que ele esteja vetado, às vezes ele está escrito e riscado. Então você consegue ver. Eu não, enfim, depois eu vou pesquisar, mas não deve ser grandes coisas. Não. 2016, então, tivemos aí, né, a lei 13.352, que veio aí regulamentando, e que eu concordo, foi uma lei
mãe, não é? Sim, Foi uma mãezona sim. aí que, poxa, permitiu, entre tantas coisas, uma dedução de imposto. Sim, não é? sim, foi Fale um ganho. Não é demais. Gente, esse é o maior, assim, um dos maiores ganhos, porque tem um outro ganho que eu considero também, que é a questão previdenciária, a questão trabalhista. Opa, nossa, porque a questão louco. trabalhista, porque, como você falou, o pessoal fala, lei do salão parceiro só beneficiou o salão. Ao Não! contrário, Não! O profissional foi reconhecido dentro do salão. Exato. Você está desde 96. Como é que era a relação de trabalho? Informal. Você não registrava, não tinha CLT, não recolhia INSS, não tinha nenhuma segurança de nada. Você até podia fazer CLT, assim como pode até Pode, hoje. pode. Não é? Uhum. Mas cadê a cultura do, E assim, do cabeleireiro CLT? Você vai estar dentro de qual sindicato? Eu lembro de estar. Você está no sindicato do comércio. Comércio 4 horas no sábado, depois tudo extra. E aí, como é que você faz? Entendeu? Exato. Então ficava muito oneroso para o salão e o profissional ficava desprotegido. E ele nem fazia questão do registro por causa da... Enfim. Sim, numa série de coisas. Detalhe, tá, gente? Existe também uma conta matemática, tá, Vivi? Financeira, da comissão máxima que pode ser paga para que você registre um funcionário no CLT, um cabeleireiro no CLT. Sim. É de 12%. Sim. E aí, você topa? Você topa trabalhar por uma comissão de 12% e ter férias, 13º e todos os benefícios do CLT? Sim. Não é? Sim. Já comenta aí se você topa, né? Porque a gente quer saber, vai que tem, né? Porque não é, gente, porque não é assim, mas a conta é do 100%. Sim. Não é? Sim. Para onde vamos distribuir o 100% que o cliente paga. Isso. Porque dá a sensação de que, quando eu topo, né, contratar por CLT e pagar uma comissão para o profissional de 12%, que os 78% fica para o salão. Não! Entendeu? Não é assim. Então, a questão é o tripé, né? Você que trabalha, eu que empreendo, e que a minha empresa também precisa ter lucro, mas, assim, com todo respeito, a margem é minúscula, e se você não cuidar, não tem nem margem, e o governo. Sim. Então, a questão da lei do salão parceiro, ela só melhorou essa relação. Entendeu? Exato. Né? Usando as melhores formas que o governo deixa aí disponível. Só isso. E assim, o que ela trouxe de importante com relação à tributação? Eu tenho ali um salão faturando R$30 mil, mas que está repassando de comissão R$10 mil para o parceiro, ou seja, ele não está faturando 30 mil. 10 mil não é dele, 10 mil é do parceiro. Então, o que a lei fez? Falou, olha, tributa em cima do valor que é seu. Porque o salão, gente, e aí, né, eu não estou defendendo o salão, porque eu tenho clientes que são MEIs também, são parceiros dentro do salão. Sim. Mas o que acontece com o salão? É ele que serve o café, é ele que é responsável pela energia, é ele que é responsável pela secretária que trabalha na recepção, é ele que recolhe os encargos em cima do tributo. Então, assim, tem uma série de obrigações. E aí, quando eu falo assim, não, a comissão é 60%, 40%, nossa, o salão fica com 60%. Olha a responsabilidade que o salão tem. O parceiro, ele chega para trabalhar, ele tem a estação de trabalho dele, ele tem a energia, ele tem o café que é servido para o cliente, ele tem um espaço, ele tem um ambiente, está limpo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que eu penso em comissão. Você sabe que eu questionei um comentário nas redes sociais sobre você paga 40% de comissão para o salão, mas 100% do esforço é seu. E tomei bloco, tá? Foi uma hora eu do tamanho do mundo. Porque eu falei, não é possível que eu tô lendo um negócio desse aqui. Gente. 100% do esforço é do profissional. E aí, eu não tô falando que o profissional não tem os seus méritos, mas com todo respeito, meu Deus. É uma estrutura, Elaine. E a gente que está aqui, gente. A gente que está aqui por trás, porque eu, como contadora, eu olho a estrutura do salão, eu sei o custo que tem ali. Então, assim, muitas vezes o salão não consegue 10% de lucro em cima daquele valor. Não consegue. Por quê? Ou porque a precificação dele está errada, ou porque o comissionamento está errado. E você tem falado muito disso. As pessoas precisam entender isso. O comissionamento tem que estar calculado correto.
muito. Porque senão você perde muito. Eu já peguei ali salões que pagam 70% de comissionamento. E aí eu penso, o que você faz com 30% para pagar toda a estrutura? Não tem como. Você sabe que eu falo assim, a conta não fecha. Eu falo assim, inclusive, né, num grau a mais para entender um pouco melhor sobre comissão, tudo bem se você pagar até 70% de comissão para um profissional, desde que não seja para todos e nem todos os serviços. Porque Perfeito. A média de comissão não poderá ultrapassar o limite de 50%. Um salão de beleza, com todo o meu respeito a todos os salões, inclusive alunos, tá, menturados que estão nesse processo de mudança, tá? Mas o salão de beleza que pagar mais do que a média de comissão, tá? Sim. E não significa que para um não possa e para o outro, né? Perfeito. Mas assim, a média de comissão, o que ultrapassar 50%, com toda certeza do mundo, ele não está operando saudavelmente. Não tem como. Perfeito. Porque profissional da beleza, vem cá, tá? Olha, uma época que eu tinha um pouco menos de filtro. A gente vai aprendendo, que a gente vai aprendendo, sabe? Eu cheguei a falar para uma manicure e falei assim, não, se é só o seu trabalho, se 30% do que você, 30, 40, não lembro mais exatamente, se o percentual que você me deixa é livre totalmente, vá atender do outro lado da rua. Parte, porque assim, então não dá, pô. Exato. Porque onde você está sentando esse ar que você está respirando, tranca a respiração. Esse ar gelado que você respira, que você não está transpirando, que tudo que você recebe, que todo o conforto do cliente que você está atendendo, tem custo. E aí, assim, já fugindo um pouquinho do que a gente está falando, mas quando esse profissional que está reclamando, que ganha pouco, não, eu vou empreender e abrir o meu negócio... Não sei você, mas eu tenho experiência do profissional que está ali ganhando, por exemplo, 12 mil ali de comissão e ele acha que está muito pouco que ele está ganhando. Ele vai empreender, ele não aguenta, Elaine, 6 meses no negócio aberto. Aí ele fala, nossa, eu não fazia ideia de que era tudo isso de custo. Pois é, porque é muito fácil você olhar para o dono e achar que ele está ficando rico, porque muitas vezes ele tem uma organização financeira, um planejamento estruturado, e ele consegue, daquilo que ele ganha, fazer uma poupança, ter uma vida mais folgada. É totalmente diferente daquilo que os profissionais pensam. Não, eu estou sendo explorado e ele está ganhando as minhas custas. Não. Porque sem planejamento financeiro, Elaine, o salão pode até ter 70%. Ele não consegue. Não consegue. Não tem, gente. Planejamento financeiro é vida. Tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Total, exatamente. Então, assim, a lei do salão parceiro, ela trouxe isso. Ela foi uma mãe pro profissional e pro salão, embora o profissional não queira entender isso, mas foi. Por quê? Mas a gente faz uma conta básica, Vivi, assim, olha, ok, se você acha, então, que a lei do salão parceiro não foi boa para o profissional, ok, beleza. Então, você continua sendo CPF, sim. Certo? Sim. E aí vamos calcular. Recolhe Imposto agora. Imposto, vamos isso. recolher imposto em cima do CPF, então. Sim. Tá Só tudo INSS certo. você já começa recolhendo 20% trabalhando como autônomo. Só INSS. Pronto. Então Entendeu? você deixa de pagar a sua guia MEI de 80 e poucos reais aí. Sim. E paga... E paga os 20% em cima do que você Tá tudo fatura. certo. Né? Então, assim, sabe, é só um pouquinho de raciocínio. E, assim, tudo bem. Às vezes a gente não tem realmente a informação, mas hoje a informação está tão fácil. É só eu ler um pouquinho, ou eu pesquisar, ou eu ouvir alguém que está falando sobre isso. Mas né? é que também é muito fácil a gente, né, culpar o outro pelo resultado que a gente obteve que não está satisfatório e assim por diante, né? Sim. Que tristeza isso, né? Porque assim, eu falo assim, poxa vida, querer ouvir só aquilo que me agrada aos ouvidos é mais fácil do que ouvir a verdade. Não é? Eu falo assim, ó, para o dono do salão, mas eu não gosto de gestão. Então é o seguinte, você tem duas opções: fazer sem gostar, Sim. ou se tornar só um profissional de outro salão. Exato. Não tem Pronto. Não tem. Não tem jeito, não gente. Não é mais opcional você não fazer a gestão. Não. Mas eu não gosto. Não tem problema. Faz sem gostar. Porque na vida de gente grande, filho, a gente tem que fazer um monte de coisa que a gente não gosta mesmo. Sabe? Ou então se torne um profissional de um outro salão. E para de reclamar dessa história de que, olha, que eu não atraio bons profissionais para trabalhar comigo. Mas que jeito? Você é uma boa empresa para atrair
atrair bons profissionais? Sim. Se você não é, como é que você vai atrair bons profissionais? Exatamente. Esse é um ponto-chave. Eu também bato muito em cima disso. Como que a pessoa fala assim, porque no meu salão os profissionais que vêm só dá problema. Tá, mas como é que é no seu salão? Exato. Entra de qualquer jeito, trabalha sem regulamentação, não tem regras, não tem nada. E aí você quer atrair bons profissionais? Não tem jeito. Eu né? não trabalharia num lugar desorganizado assim. Então, assim, você tem que querer, desejar aquilo que você também faz. Sim. É recíproco. É. Né? Então, assim, e eu tenho exemplos assim de clientes que têm profissionais fiéis, que está lá há 3, 4 anos, fidelizado na carteira dele lá, atendendo, que são produtivos, que fazem acontecer, vestem a camisa da empresa. Por quê? Porque é um lugar que está organizado nos 3 tripés. Sim. Né? E aí a pessoa fala, não é possível. É possível. É é possível. O que acontece muito é essa questão. Eu quero culpar alguém. Eu quero terceirizar o problema que está acontecendo aqui dentro, ao invés de sentar e resolver. Meu problema é gestão, eu tenho que sentar e fazer. Porque, realmente, adulto faz o que precisa ser feito. E pronto. Né? Mas o que a gente tem é um monte de crianças empreendendo, né? E aí quer que aconteça, porque a internet prega que é muito fácil, que o dinheiro vem fácil, que tudo é dinheiro. Não funciona assim. Sem trabalho não tem dinheiro. Né? Exatamente. E tem essa questão de você achar assim que o mundo é colorido, a internet pinta uma vida muito fácil, porque a fulana de tal ganha muito dinheiro. Só que eu sempre falo assim, talvez a fulana de tal que já está nesse nível, o que ela precisou fazer nos bastidores para estar aqui? Ninguém quer calçar o chinelo dela e fazer o mesmo caminho, mas quer o que ela tem. E, assim, é sacrifício, Elaine. Se você pega os grandes salões, pessoas que aconteceram, pessoas que realmente hoje vivem da profissão, é sacrifício. Você sabe que ontem eu estava falando com a Bruna aqui, que é a nossa operadora do podcast. Ontem foi feriado aqui em Sinop. Olha. E aí a gente começamos 6h30 da manhã. 7 horas da noite, eu sem almoço, a Bruna foi almoçar e eu continuei preparando coisa sem almoço. E assim, no sufoco, gravando novas aulas, né? A gente está numa reestruturação dos cursos, tudo. E aí, eu até brinquei com a Bruna no final da aula. Eu falei assim, um dia alguém falar que eu tive sorte, eu meto a mão na cara. Ai. Pô, ninguém fácil, vê, né? entendeu? Ninguém vê também, o salão sabe? da Elaine, ela só anda de carro do ano. Não, gente, e a Elaine não começou ontem. Exato, Tem 20 anos que ela está nesse caminho. Vivi, eu tenho uma frase comigo que já faz parte do nosso negócio, que é fazer o certo dá certo. Ó, o nosso jeito de ser ali, depois tem uma frasezinha. Fazer o certo dá certo, né? Assim, eu enfim, não quero pagar imposto, não quero ter... Esquece isso. Esquece. Vai para cima, vai fazer de maneira correta, faça cálculo, encara a tua realidade, porque só tem esse jeito de crescer e mais, de se manter no mercado atual hoje, não é? Sim. O que você diria para hoje, para quem ainda faz uma misturança aí de pessoa física com pessoa jurídica, por exemplo? Como, né? Porque você falou que até para o fiscal ele vai juntar essas duas coisas, dependendo do tipo de empresa que você tem, não é? Sim, vai. Mas dentro da gestão, dentro do negócio, quais são os riscos hoje fiscais? Corre algum risco ou é só uma questão de organização esse negócio da pessoa física com pessoa jurídica? Não, para começar, Elaine, a mistura da pessoa física e da jurídica te cega. Você não sabe nada da sua empresa, nem da sua vida pessoal. Por quê? Se você mistura as contas, você não sabe se quem está gastando muito é a sua empresa, se quem está gastando muito é a sua pessoa física, você não sabe se você precisa fazer reajuste de valor na sua precificação, você não sabe se a sua comissão está correta, porque está tudo misturado, está tudo junto. Então, assim, a separação de contas na empresa, primeiro que quando você começa a empreender, essa é uma obrigação. Não é uma opção. Não, você abriu o seu CNPJ, você tem que abrir uma conta bancária jurídica. Vou fazer uma anotação aqui, que tem uma coisa que eu quero incrementar diante disso tudo. Insight. Continua. E
você precisa manter uma conta bancária de pessoa física. Para que isso, Viviane? Para que você tenha clareza dos seus números. Quanto você precisa para sobreviver hoje? E aí, quando a gente começa a empreender, a gente fala de sobrevivência mesmo, não é de esbanjar, porque é outra coisa que o dono do negócio tem. Ele acha que o caixa da empresa é uma extensão do bolso dele. Toda hora que ele quiser, ele vai lá e tira um dinheiro. Não funciona assim. Sim. Então, assim, a separação vai me permitir enxergar o que é da empresa, quais são os custos da empresa e o que é da minha pessoa física. Isso vai me permitir organização financeira. E eu vou obedecer o princípio de separação de contas quando eu habilito pessoa jurídica. Se eu tenho tudo misturado, acontece o quê? Numa fiscalização, onde a Receita Federal pode tributar tudo no seu CNPJ, ela também pode falar, não, eu vou tributar tudo na pessoa física, para ela é mais vantajoso. Então, pensa, você faturando, porque está misturado, não tem clareza, você não declarou nada, então ela pode trazer tudo para a pessoa física e tributar aqui. Gente, é um buraco sem fim. Sem fim. Então, assim, não... Não é nada inteligente misturar. E a gente não devia mais falar sobre isso. Porque, então, gente, separação de contas é assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você habilita um CNPJ. Sim. Habilitou, seja MEI. Habilitou o CNPJ MEI, tem que ter uma conta jurídica bancária. Inclusive, na lei do salão parceiro, quando eu vou fazer o pagamento do meu parceiro, eu tenho que pagar na conta bancária jurídica dele. Está lá na legislação. Outro BO, outra coisa aí, que é um tal de... Porque no contrato ele precisa ter periodicidade e forma de pagamento, certo? Sim, não é? Uma das obrigações do contrato hoje. E aí, não, faz um Pix na conta do meu marido, na conta da minha mulher, na conta do meu amigo, na conta do sei do quê. Esse é um problema para o salão. Esse é um problema para o salão, não é? É, claro que é, porque lá na legislação... Como é que você consegue comprovar depois? Exato, lá na legislação está dizendo que você tem que pagar na conta do seu parceiro. Aí, tá, beleza, manda o comprovante para mim. Aí o parceiro fala, não, eu não recebi. Aí a empresa fala, não, eu paguei, manda o comprovante para mim. Aí o comprovante está no nome de um terceiro, que não tem nada a ver com esse mas ele assinou o relatório do recibo, e aí? Não importa, você não está obedecendo a legislação. É a mesma coisa que acontece quando você faz os contratos, porque acontece muito, não sei se aqui em Sinop acontece, mas lá em Cuiabá acontece. Eu procuro um advogado, faço um contrato, registro em cartório... E está tudo bem. Só que não. Se eu não homologuei no sindicato, esse contrato feito pelo advogado, assinado por 2 testemunhas, ele não tem valor nenhum. Quantos processos trabalhistas a gente vê o profissional ganhar o direito de ser registrado, recolher verbas indenizatórias, todas do tempo trabalhado. Por quê? Porque o contrato não estava homologado pelo sindicato. Não é que não tinha contrato. Tinha um contrato não homologado. Então são regras que eu preciso cumprir. Uma das dos itens da lei é reconhecerá vínculo empregatício na ausência de contrato nos moldes da lei. Exatamente. Pronto, exatamente. E aí, os tão moldes claro da lei... isso, né? Sim, eu falo assim, gente, são 7 cláusulas lá na lei do salão parceiro. 7? Não é muita coisa, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas o meu advogado fez tudo bem, não estou tirando o crédito do advogado no contrato, tudo bem. Tem muito contador que não entende da lei, tem muito advogado que não entende da lei e só está fazendo você perder dinheiro. Então, não deixa para depois, olha com quem você está aí, quem você está chamando de mentor. Essa pessoa realmente entende daquilo? Exato. Ou você está chamando de mentor uma pessoa que você escutou uma live também, né? Tem outra coisa, né? Tem outra coisa. Tem gente que compra um curso meu, sei lá, tem uma masterclass, por exemplo, chamada Recepção 360, onde eu passo os passos, né? Aí a pessoa compra esse curso, que é uma masterclass, um recorte, e me chama de mentor. Por gentileza. Sim. Me exclui desse negócio aí. Outra coisa, fez o meu curso, não está aplicando, então nem fala que fez meu curso também. Pronto, agora você tocou num ponto que dói na minha alma. Porque o que acontece? Eu pego lá um cliente para fazer a regulamentação da lei do salão parceiro, para fazer a homologação, para fazer o recolhimento. Gente, isso é sério, isso é muito sério, Elaine. Você fez a regulamentação, obedeça à lei, tem que emitir nota, lá na nota tem que estar descrito o serviço e
qual parceiro participou e a comissão dele ali, que já está definida em contrato. Então, tem que estar na nota essas informações, né? Aí a pessoa regulamentou o salão parceiro, mas não emite nota fiscal. E aí depois fala assim, não, porque a minha contadora é a contadora da área da beleza. Não me comprometa. Eu te ensinei a fazer certo e você não fez. Não tá fazendo. Entende? E eu tenho pessoas que às vezes saem do escritório e falam assim, não funcionou para mim. Não é que não funcionou, você não aplicou. E se você não aplicar, não queira resultado daquilo que você não aplicou. Exatamente. Né? Então, assim, acontece isso, gente, e eu fico assim, não é possível que essa pessoa realmente resolveu empreender. Porque, assim, a gente tem muitas deficiências no país, no Brasil. E, assim, uma delas é que a gente tinha que aprender empreendedorismo na escola. Tinha que ser uma matéria obrigatória. Gestão mas eu não quero empreender. Né? Educação financeira, outra educação coisa, financeira, né? Sabe? Você tinha que aprender isso. Por quê? Não quero empreender, tudo bem, mas se um dia você resolver, você tem noção do que fazer. Porque muitas vezes a gente precisa só ter a noção para a gente pegar o fio da meada, buscar alguém que entende, trazer para dentro do nosso negócio. E, Elaine, isso faz diferença. Você sabe que você tocou num assunto, né? O profissional está ganhando muito, 12 mil, tal, enfim, está ganhando bastante. Fala assim, poxa, eu estou dando dinheiro demais para o dono do salão e resolve empreender. E, geralmente, Vivi, vem ali, né? Com aquela coisa, eu vou ter que pagar o quê? Qual é o meu custo? Vamos analisar o custo fixo ali, né? Eu vou pagar aluguel, vou pagar energia, água, às vezes está até embutido, internet, por ele usa do coisa ali, o sistema... às vezes, só de né? agendamento. Mas ele não faz muita conta até do sistema e tal, mas ele faz conta de muitos poucos itens que compõem o custo fixo. Sim. Ele esquece que daqui um pouco o lavatório vai estragar, que a manutenção do ar vai dar pipoco, ele esquece do alvará de funcionamento, ele esquece de uma listagem que não é pequena do tal do custo fixo, entendeu? E que representa muito dentro do faturamento. E aí, dali 6 meses, 1 ano, 2, né? A gente tem estatística aí de 2 anos, de 5 anos, né? De 5 anos. 2 empresas sobrevivem aos primeiros 5 anos. Pensa, 2 empresas, pensa. sim. É muito, né? E é muito pouco, gente. E é o que a morte da empresa? Falta de gestão. Pura. Falta de controle financeiro. Não saber o que fazer. Começa e aí eu não quero dinheiro, pedir, eu não quero pedir ajuda, gente. Nossa, tem tanta, né? Tem tantas formas de você evitar uma falência, se você realmente está disposto a lutar pelo negócio. Tem muitas formas. Só que você precisa querer e precisa fazer o trabalho. E aí eu falo assim, você precisa levantar a bunda da cadeira e fazer. Né? E aí o que eu ouço muito da área da beleza? Eu não gosto de financeiro. Eu não gosto de planilha, eu não gosto de número. Gente, não tem que gostar, tem que fazer. Ninguém falou para você, vem aqui, vou te ensinar uma coisa que você vai gostar de fazer. Não, você tem que fazer. Você não tem habilidades com números. Ok, você pode trazer uma pessoa de financeiro, mas você tem que olhar. Não adianta você pôr uma pessoa que vai fazer seu financeiro lá e esquece. Vivi assim, mas hoje, eu falo por mim, né? Eu tenho uma ferramenta financeira, uma planilha de Excel, mas só pode ser chamada de planilha de Excel por mim. Tá? Tipo filho, assim. Mas ela é travada, totalmente redonda. Você não precisa entender de nenhum tipo de fórmula da matemática financeira. Perfeito. Você não precisa entender... Olha, você precisa aprender a ligar um computador, precisa aprender a olhar na tua fatura de energia e lançar o valor da energia lá, que o resultado vai acontecer. Ela, por si só, ela faz o negócio acontecer. Você só precisa colocar as tuas informações. Mas agora, sabe o que eu vejo? Gente falando assim, tá, vamos puxar, fazer um levantamento. Quanto você pagou de energia? Uns 2 mil. Quanto você pagou de água? Uns 500. Quanto você gastou de compra de café, açúcar, né? Copa e cozinha lá? Uns 200. Eu vou ser bem sincera contigo, faz quase 25 anos que eu tenho empresa. Nenhum único mês a minha conta de energia veio exato, sem nenhuma quebra, sem nenhum vírgula, alguma coisa. Nunca. Eu nunca vi uma conta de energia 1.000. Nunca fui no mercado para dar 200, 300. Você entendeu?
matemática não é assim, né? Não é assim, Cadê Elaine? o centavo desse negócio, gente? Cadê essas quebras? Cadê mais ou menos? Não se faz gestão com mais ou menos. É da mesma forma que eu pergunto, né? Qual que é o seu faturamento? Eu acho não que tem... é... Gente, como assim? Você não sabe o que entra na sua conta? O que você vende de serviço dentro do mês? Mas é porque eu não consigo fazer... Não é que eu não consigo. É disciplina, gente. Falta uma disciplina ali de falar, não, eu vou tirar 10 minutos todo dia e vou sentar aqui e vou fazer isso aqui. Mas assim, olha, aí a gente está mexendo com gente grande, tá? Que também não sabe o faturamento. E aí tem uma coisa que eu preciso te falar. Eu preciso te contar, porque eu fiquei chocada. Tem umas partes desse podcast que a gente vai ter que cortar, tá? Porque tem muito cliente grande, tá? Que não sabe o faturamento. Não, que é mais ou menos. O pior não é isso. Tem muito salão grande dando mentoria de como você organiza o seu negócio, como que você monta o seu salão e dizendo assim para o mentorado, você não precisa tirar nota de tudo que você fatura, tira só meia nota. Salão, não estou falando de salão pequeno. Estou falando de salão grande, que se tornou um mentor e está dando essa informação. Elaine, você tem noção da gravidade disso? Porque não é você só fazendo, porque o salão está fazendo isso, porque se ele está indicando, ele está fazendo. E aí não é que me contaram, eu tive uma pessoa de dentro que fez uma mentoria dessas e que... a pessoa falou assim, não, tem 20 anos que eu atuo na área e eu nunca recolhi imposto sobre tudo 100%. Olha quantos profissionais eu tenho aqui dentro. Você acha que eu vou recolher imposto? E aí eu fico assim, sabe? Eu fico chocada, sabe por quê? Porque tudo bem você pôr o seu na reta. O seu na reta, né? Mas você dá uma mentoria para alguém. É muita falta de responsabilidade, sabe? De você induzir a outra pessoa ao erro que você está cometendo, que você vai pagar por ele, porque as pessoas acham assim que o fisco nunca vai descobrir, e agora com essa fiscalização não tem essa opção mais. Essa opção morreu. Só que você está induzindo outra pessoa que está começando, que, de repente, está querendo o negócio certo. Está buscando um mentor. E aí, o cuidado. Quem é o mentor que você está buscando? Isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Muito, Elaine. Muito séria. E aí, assim, eu sempre olho assim, a questão assim, de quem é a pessoa, como é a vida dela. Quais são os princípios e valores? Porque isso, para mim, faz tanta diferença, sabe? Qual é a postura dela, dela, na vida, né? Sim, assim, né? sim. Eu vou contar para você um negócio que nós vamos ter que cortar esse aqui, não tem jeito. Vou contar, porque nem sou baú, né? Mas a gente teve uma empresa grande, uma rede de empresas grande que entrou em contato conosco, não daqui do Mato Grosso, mas de Goiás, né? As donas do negócio entraram em contato conosco para fazer ali a questão da tributação, ver como é que é e tal. E aí a gente fez uma reunião longa, explicamos todo o passo a passo da lei do salão parceiro. No final, elas disseram assim, não, a gente não vai fazer isso. A gente não vai adotar, pelo cálculo aqui, o imposto vai ser muito alto. Então, a gente quer fazer como os outros contadores aqui faz. Aí eu disse assim, olha, respeito a sua opinião, mas eu não faço esse trabalho. Eu sei que você não vai fazer certo. Então, é melhor você procurar um contador que você já sabe que faz. Eu não faço. Eu já devolvi 50 mil, tá? Sim. Porque não faz sentido para mim, Elaine, sabe? Eu quero assim, se você falar assim para mim, Viane, eu não vou pagar o imposto, mas você entendeu o que você precisa pagar? Não, eu entendi. Exatamente. Beleza, é sua conta e risco. A decisão é sua, sim, mas agora, você precisa entender o que eu estou dizendo. Exatamente. Então, assim, eu falei, não, eu não quero esse tipo de cliente, porque é uma rede que vai levar... Eu assino essas demonstrações, eu assino as declarações. É meu nome. Não é qualquer coisa, entende? Eu prezo muito por isso. Eu tenho princípios e valores. Então, assim, não casa comigo isso. Não casa. E sabe o que é engraçado? Que legal isso. Que o cliente que é assim, ele já não bate muito com o meu jeito mesmo. Sabe que tá ótimo, né? Tá tudo bem. Eu não quero atender todo mundo, Elaine. Nem consigo atender todo mundo se eu quisesse. Que maravilha, né? Então, assim, eu quero ter paz. E eu queria que todo empreendedor quisesse a mesma coisa, ter paz. Porque isso não tem preço. Eu falo muito do meu travesseiro, sabe? Eu preciso deitar a cabeça nele. Eu tenho um compromisso gigantesco com aquele negócio chamado travesseiro. Sim. Nossa! Não dá, não é sobre isso. Não é sobre dinheiro, mesmo sabendo da importância dele. Sim.
mas não é a troco de nada. Você sabe que você me lembrou agora de uma situação. Eu tenho até um post aí recente, não é tão antigo, assim, que eu falo sobre a relação ali. Eu sei que é porque o post, a pergunta lá no post, ela não é tão clara. Mas essa pessoa, eu sei quem é essa pessoa que me perguntou aquilo, eu sei a situação. Só que eu não respondi dando todos os indícios de toda a situação que eu sabia. Sim. E aí ficou, tipo assim, né? Mas enfim, mas a pessoa também entendeu, as pessoas também entendem e querem dar uma outra desculpa, sabe? Sim. Mas o que você acha? A pergunta era assim, o que é que você acha do cabeleireiro que vai atender um cliente do salão em casa, sabe? A situação era o seguinte, é que a pergunta está resumida, né? Sim. Mas eu conhecendo o contexto, dei a minha resposta, mas não expliquei também o contexto e nesse ponto eu também estou errada. Que situação, né? Mas, enfim, é aquela cláusula da concorrência desleal que tem no contrato, sim, entendeu? No contrato. E que, independente de ter no contrato ou não, é o seguinte, o que é que eu penso, né? Eu falo que é até errado, poxa, que é uma pessoa que está agindo sem ética, né? Sim, porque assim, pensa, o salão, o cliente, o salão faz aquele marketing todo, tal, para trazer clientes para dentro do salão. Aí o cliente está ali, o profissional atende o cliente ali, vai ali na conversa e fala, vamos atender, eu vou te atender em casa que eu te cobro mais barato. E aí vai lá e atende em casa. Poxa vida, né? Eu acho que isso é totalmente antiético, errado, enfim, dei minha opinião em relação a esse post, em relação a essa pergunta. E aí tem uma centena de comentários lá, entendeu? Que não tem nada a ver, tal, né? E aquela coisa, enfim. Aquele auê todo lá, né? E alguns tentam se justificar da seguinte maneira. O cliente é quem tem o direito, né, de escolher. O cliente é quem, se ele pede, é porque ele tá afim de fazer isso. E olha que já aconteceu várias situações, tá? Em que eu, né, respaldo esse meu ponto de vista. Agora, recente, uma amiga em comum, tá? Uma amiga, né, que eu estava num lugar, essa amiga estava ali, e ela falou assim, Elaine, seu cabelo tá tão bonito, eu queria tanto seu cabelo, né, como que é o corte? Como que é o corte? E se dá certo no meu cabelo? E eu atendo enquanto cabeleireira também. Sim. Só que ela não é minha cliente. Sim. Entendeu? E eu conheço o cabeleireiro que corta o cabelo dela. Sim. E eu falei assim, poxa, meu cabelo é assim, cortado assim, mas eu só vejo o seu cabelo escovado. Então, a melhor pessoa para falar se esse corte vai ficar bom ou não é o cara que corta o seu cabelo. Sim. Então, pergunta para ele e tal, e ele vai saber, porque ele também já cortou meu cabelo. Então, ele também conhece o meu cabelo e conhece o seu. Então, ele é a melhor pessoa para responder. Sim. E se um dia você estiver insatisfeita com ele, que não é o caso, que eu sei, porque ela estava falando bem dele um pouco antes, você pode me procurar, que tudo bem. Sim. Mas, Vivi, eu jamais vou fazer um negócio desse. Sim. Vem cá, então, que eu vou cortar seu cabelo. Sim. Não vou fazer isso. Assim como já teve outras situações, por exemplo, de uma colega de profissão aqui, uma outra cabeleireira, falou assim, Elaine, tô com uma cliente que começou a tratar do câncer e ela quer raspar a cabeça. Sim. Só que eu só tendo mulher, eu nem tenho maquininha. Então, eu vou encaminhar ela aí para você. E aí, a cliente veio, eu raspei a cabeça, e aí a cliente falou assim, né, o quanto que eu pago? Eu falei assim, não, isso não é comigo, isso é com a sua cabeleireira. O quanto você ia pagar para ela, você vai pagar para ela. Eu estou fazendo um favor para ela. Sim. Entendeu? E não tem nada com isso. Sabe assim? Tipo assim, para mim, você não precisa pagar nada. Sim. Sabe? E não mesmo. Uma outra situação de uma outra colega falou assim, Elaine do céu, eu estou com um problema, porque eu tenho que viajar e tem um monte de gente para formatura. E você tem alguém que consegue fazer freelancer aí do seu salão para vir fazer penteado nesse dia? Que eu não vou conseguir estar na cidade. Sim. Mas eu já tenho gente para, né? Muita cliente na agenda. Eu não tinha ninguém. Falei, mas eu posso, você pode mandar essas pessoas para eu fazer o penteado aqui, né? E pelo menos para te salvar dos penteados. Ela continua fazendo a maquiagem, pode vir com o cabelo preparado, já enrolado, eu só vou fazer o penteado, né? E aí, então quanto você cobra? Eu falei, não é isso. Entende? Eu tô fazendo para você. Vou resolver a sua situação. Sabe? Eu vou só resolver a sua situação. Sim. Mas quanto ela iria pagar para você, ela vai pagar para você. Eu tô só te
Entendeu? Socorrendo, é um socorro. Depois, se você quiser fazer algum repasse do que você estaria cobrando, isso é outra história, mas Sim. agora eu só vou atender. E aí, na recepção, porque era um salão grande e tal, na recepção eu falei assim, essas pessoas não querem o cadastro, porque eu tinha a regra de todo mundo que passa por aqui precisa registrar, fazer cadastro. Sim. Falei, não pode pegar o cadastro para não correr o risco dessa pessoa entrar numa lista minha aqui e, de repente, eu começar a mandar mensagem, o sistema começa a mandar mensagem para essas pessoas. Então. Essas pessoas, elas não são nossos clientes. Sim. A gente está atendendo um outro salão, uma amiga, entende? Sim. Então, assim, e eu nunca tive medo nenhum de ficar sem dinheiro, de ficar sem cliente por essa postura. Exato. Isso aí é índole. Sabe, não tem preço, sabe por quê? Eu penso assim, ó, e por isso talvez no mundo da beleza tem tanta concorrência, tanto mimimi, tanto porque fulano, porque não, é porque você não tem segurança daquilo que você faz e talvez você faria com o outro. Entendi. E aí você fica com medo do outro fazer com você, né? Entendeu? Então assim, eu penso assim, é muito da índole que o profissional tem. E se eu tenho um profissional nessa situação que está atendendo em casa, será mesmo que faz sentido eu manter esse profissional aqui dentro do meu espaço? Você entendeu? Será que eu preciso ficar questionando isso? Ou ele já está mostrando o caráter dele? E aí eu não falo assim que ele é ruim ou que ele é bom. Não é essa questão. Mas é assim, esse tipo de gente eu não quero comigo. Sim, é sobre aquilo que eu prego, aquilo que eu quero dentro do meu espaço. E as pessoas têm que aprender a respeitar isso. Porque é muito assim, porque você, porque... Não, gente, é aquilo que eu quero. Do mesmo jeito que você não quer determinada coisa na sua vida, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero na minha vida esse tipo de pessoa. E simples assim. Sempre que a gente vai fazer treinamento de equipe, eu falo, gente, depois desse treinamento, pode esperar, que vai cair 2, 3. Porque eu faço treinamento, Elaine, assim, muito às claras. Olha, vocês não têm que ficar reclamando do salão ou não. Se você está aqui dentro, você tem que vestir a camisa e trabalhar. Do mesmo jeito que eu falo para o dono, você não tem que ficar escolhendo profissional se você não tem processo. Ou você tem processo e atrai bons profissionais, ou você não tem processo e vai ter sempre profissionais com problemas. Então, assim, eu sou clara dos dois lados. E depois que termina a reunião, geralmente assim, Viviane, fulano e cicrano foi embora. Tá tudo bem, não era para estar aí, busca outro, sabe? Você me fez lembrar de uma situação, uma vez eu cheguei no salão, cheguei na cozinha do salão, no sabadão, e aí estava uma maioria dos profissionais reunidos, sei lá, 15 pessoas reunindo, e aí discutindo sobre qual o valor que eles iam pedir para quando o dono do celular, que eles tinham achado na porta do salão, tipo como é que chama? Na calçada do salão, quanto que eles iriam pedir. E aí eu fui entender da situação, o que tinha acontecido. Eles tinham achado um celular na calçada, entendeu? E aí, estavam discutindo. Eu falei assim, peraí, dá aqui esse telefone, vamos atrás do dono e ninguém vai ganhar nada com isso. E no outro dia a menina veio me pedir as contas, quem tinha achado o celular. Eu agradeci. Sim. Porque esse tipo de pensamento, que seja longe. Sim, não queira a pessoa... Era seu celular? Qual foi? Que é isso? Não tenha pessoas minando o seu negócio, sabe? A gente fez um treinamento de departamento pessoal e o cara falou, uma das características que você tem que olhar quando você vai contratar é a índole da pessoa. Se ela tem uma inclinação para coisa errada, não queira essa pessoa no seu negócio. Não queira. E às vezes as pessoas acham assim que é mas é uma coisa tão boba. Não é. Ela vai refletir numa coisa maior lá na frente. E isso vale, Vivi, para essa questão. Eu não posso abrir MEI porque eu estou recebendo benefício do governo. Fala um pouquinho sobre isso. Gente, esse é um porque problema sério. Porque é uma mentalidade. Sim, isso, é uma mentalidade. Por quê? A mesma do não quero pagar imposto. É a mesma, A mesma. É do mesmo jeito que o MEI está lá criticando o empregador está criticando no mesmo nível. O que acontece quando eu estou recebendo o benefício do governo? O benefício do governo, para ser concedido, ele vai levar em conta a renda familiar. Então, quantas pessoas moram naquela casa e quem tem renda naquela casa? A renda está dentro do teto do benefício, então o benefício é concedido. Não tem a ver com um CNPJ habilitado. E aí a cabeça da pessoa assim, não, eu vou habilitar o MEI, vai trancar o meu CNPJ, vai trancar o meu benefício. Não é a habilitação do CNPJ que tranca o benefício. O que tranca o benefício? A renda.
comprovação da renda. A comprovação da renda. E aí, o que o pessoal fala? Mas não tem como o governo saber o que eu estou ganhando. Claro que tem. Ele tem acesso a toda a sua conta bancária, cartão de crédito, movimentação de... eu recebo 10 mil no dinheiro, mas e aí, você não paga energia? Você não paga prestação de carro? Não é só entrada. Não é só entrada, é saídas. Também, né? Eu falo assim, você quer receber em dinheiro e não quer declarar, então você tem que esconder embaixo do colchão e não pode comprar nada com aquilo ali. Nada, nem ir no mercado comprar um pão. Porque você está gastando um dinheiro que você não recebeu, teoricamente, não é? Então, assim, não é habilitação do CNPJ, exceto para alguns casos. Por exemplo, eu estou aposentado por invalidez. Se eu habilitar um MEI, vai bloquear meu benefício? Vai automaticamente. Por quê? Porque eu estou dizendo para o governo que eu estou apta ao trabalho. Quando eu habilitei um MEI, eu estou dizendo, eu vou empreender, então eu vou trabalhar. Sim. Automaticamente o governo vai cortar o benefício. Então, assim, é uma mentalidade... De novo, a gente pode falar BURRA. Porque, gente, a pessoa deixa de habilitar o MEI e assim, deixa mesmo, sabe, Elaine? Sai do salão, porque é uma exigência fazer o contrato. Então, não, eu não vou trabalhar aqui. Ela estava recebendo R$5.000 de comissão, ela deixa os R$5.000 de comissão por causa de R$600 de benefício. Sabe, na minha cabeça, a conta não fecha. Não fecha, sabe? Realmente. Mas é uma mentalidade. É o pensa pequeno, né? Aqui, no caso do pense pequeno. Né? Então, assim, é uma transformação. E, assim, Elaine, é claro que a gente está apontando aqui várias coisas que acontecem dentro do negócio, porque a gente vive essa situação, esse mercado, mas é um mercado que cresce assustadoramente. É um mercado que não tem crise. É um mercado que, na pandemia, cresceu tanto quanto o da alimentação e o de medicamento. Previsão para até 2027, média 7,2%, enquanto nós estamos aí em declínio total. Em declínio, legal, né? Em declínio. E o mercado da beleza não tem. Não tem essa queda. E aí, assim, falta essa conscientização. Porque é um mercado tão grande assim, é claro que o fisco vai olhar para ele. Tá. Só que aí, por falar de fisco, o papo tá tão bom que a gente vai ter que dar uma ajustadinha nesse papo aqui. Nós estamos em 2025, meados de 2025, e nós estamos falando desse regime tributário que nós estamos vivendo agora. Sim. O que é que vai acontecer depois da implementação total, 2027, né? 2027. Do novo regime tributário. O que é que vai acontecer com os salões de beleza? Já dá para saber isso? O que a gente tem, tá? Porque ainda é tudo muito confuso nessa nova legislação. Mas o que a gente já tem, assim, quase que batido o martelo? Aumento de alíquota. Né? Então, você acha que você está pagando 6%, 12% muito? A previsão do aumento de alíquota para prestadores de serviço, 27%. Aí você pensa comigo aqui, volta aqui. Você não fez a precificação correta do seu negócio. Você não sabe se a sua precificação está correta hoje, 2025, que você pode fazer um reajuste, abraçar o imposto aqui e regulamentar o seu negócio. Você vai fazer essa implementação lá em 2027, repassar todo esse custo de uma vez para o seu cliente? Muitas portas vão fechar, Elaine. Não tem jeito. Mas como é que sobrevive com 27,5% de alíquota no serviço? E aí? Por isso que ainda está muito escuro essa situação toda. Porque, assim, até agora, a nossa situação, o prestador de serviço, ele tem uma vantagem, de fato. O comércio tem inúmeros... Outros impostos ali. O comércio tem uma vantagem sobre isso. Então, o governo está tentando fazer um equilíbrio, que, na verdade, vai desequilibrar totalmente. Mas isso pode mudar? Pode, só que o que a gente já tem? Para 2026 já começam 2 novos impostos aí, né? Já começa a regulamentação desses 2 novos. Serviços. Então, serviços. Não só serviço, né? Não só serviço, geral. Mas serviço impactando de maneira mais... Exatamente. Então, assim, até 31 de dezembro a gente tem que ter uma alíquota batida no martelo ali. Então, o que a gente precisa? Ficar atento àquilo que vai mudar. Né? É claro que não vai mudar do dia para a noite, mas se quem não está preparado hoje com precificação vai se preparar para 27? Não vai. Não vai. Então, assim, acorda, que vai trocar para pior o regime. Se você acha que está ruim, vai ficar pior. E o que pode acontecer
caso a pessoa não se enquadrou, não se ajustou e foi... o leão pegou. Veio lá né, todos os retroativos, com juras, Sim. multas e aquela coiseira toda. Sim. Ok. E aí? Não tenho condições de regularizar. O que pode ser feito nessa situação? Tá, o que a gente Ou faz? o que eu tenho que fazer? Tenho que pagar tudo de uma vez? Posso negociar? Se eu não quiser pagar, o que acontece? Então, o que acontece? Pode acontecer bloqueio, que foi o que eu relatei antes, né? Pode acontecer um bloqueio. A Receita pode bloquear? Pode. Você não compra mais nada? Ela faz isso com frequência? Não faz com frequência, mas ela tem feito. Só esse ano eu já vi 3 bloqueios. 3. Então, assim, e bloqueios de valores altos. Então, ela pode bloquear. Mas não é a principal linha da Receita Federal, não. Então, ela lançou lá, você tem que regularizar. Então, suponhamos que seja um MEI que deveria estar na ME e não está. Então, o que a gente faz? A gente vai regularizar todo esse período que a Receita Federal identificou ali, fazendo a regularização do imposto, e cada vez que a gente faz a regularização, ele vai subindo com débito lá para a Receita Federal. Sim. Esse débito, todos os anos, a Receita abre parcelamento. Às vezes, com desconto na multa e no juro. Tem vezes em que o desconto chega a 90% ali de desconto na multa e no juro. Então, são oportunidades que o contribuinte tem de regulamentar. Ele não vai... Difícil um contribuinte conseguir recolher aquilo tudo de uma vez. Então, ele tem que ir regularizando. Aquele débito, se não regularizado, vai subir para a dívida ativa, vai subir para a Procuradoria e vai para protesto de cartório. Então, assim, vai negativar o nome dele de todo jeito. Então, tem que buscar a regularização dentro das possibilidades. E aí a gente aconselha, junto com isso, o planejamento financeiro. Como eu vou pagar essa dívida? Porque ela está rolando. E daqui para frente eu vou regularizar. Então, pode ser que aqui para trás eu vou ter que esperar um parcelamento, vou ter que esperar subir para a dívida ativa, ou para a Procuradoria e vir ali um refis para eu parcelar? Pode ser que sim, mas daqui para frente eu vou recolher certo. Eu vou estancar aqui. Porque se eu não estancar, além dessa dívida não recolhida, eu vou aumentar aqui. Porque eu já fui notificada. Aí pronto. Aí não tem jeito mesmo, entendeu? E tem casos em que a dívida vai ficar ali. Por exemplo, eu desenquadrei do MEI e fui para o lucro presumido, sem condições de estar no lucro presumido. Me explica um pouco mais para a gente, para quem entenda aí. Tá. Virei o ano com débito. Saio do desenquadro do Simples. O que acontece? Lá em setembro de todos os anos, setembro, outubro, novembro, a Receita vai notificando o contribuinte. Não recebi nada. Recebeu sim, está na sua caixa eletrônica. Lá na caixinha eletrônica da Receita Federal. Então, assim, você vai acessar ou pela sua senha Gov, com o seu CPF, a sua senha Gov, vai acessar o seu CNPJ e vai olhar a sua caixinha lá. Recebeu uma notificação de regularização de débito. Não regularizou até dia 31 de dezembro, você está excluso do Simples Nacional. Não é só excluso do MEI, é excluso do Simples Nacional. Você passa direto para o lucro presumido. Ou você tem que optar pelo lucro real em janeiro. Só que você foi excluso no dia 31 de dezembro. Você consegue retornar. Ou você tem até o período de janeiro ali para recorrer e voltar para o Simples. Isso. Você foi excluso em 31 de dezembro, você tem até dia 31 de janeiro do ano seguinte para solicitar o reenquadramento. Aí você vai buscar a regularização daqueles débitos que te desenquadrou, fazer um parcelamento, ver como é que você vai negociar. Regularizou aqui. Dia 31 de janeiro, você volta novamente para o Simples Nacional regularizado. Viviane, não vi isso, não sabia. Quando foi agora, no mês de maio, descobri que estou desenquadrado. Você está no lucro presumido. Não tem o que fazer agora para voltar o regime. Não vou conseguir manter a empresa no lucro presumido. Então, baixa o CNPJ. Aí as dívidas somem? Não. As dívidas vêm para o CPF. Você vai ter que negociar as dívidas e vai ter que pagar as dívidas. Mas você estanca um problema de um regime que gera multa mensal. Sim. Entendeu? Porque o lucro presumido, ele é um regime que compensa se o seu faturamento está legal, se você tem uma folha de pagamento. Então, assim, tem as análises. Não, geralmente o MEI está ali faturando 15, 20 mil reais, não regularizou as pendências dele, então não compensa ele ir para o lucro presumido.
A alíquota vai para 16,33% de uma vez. Sem contar que a obrigatoriedade do contador e o honorário do contador e não o é o honorário mesmo, do contador. né? E isso também o empresário não entende. Porque ele fala assim, não, mas como que eu vou pagar esse honorário? Só que a responsabilidade do contador no lucro presumido é outra. É outra história. Eu tenho 5 e declarações. Detalhe, o nível de controle, de organização, de dia a dia do gestor também, para a prestação de contas de um lucro presumido, é muito mais complexo. Muito, né? Então, o que a gente dá para fazer essas migazinhas que a gente faz. Não, eu acho que eles ficam dá. bem doidos na hora que não recebem não lote, dá. não é? Não dá. Não dá para fazer. Aí, o que a gente faz? Estanca aqui, baixa esse CNPJ, regulariza as pendências na pessoa física já aqui. Sim. E aí abre um novo CNPJ, limpo, novo, com uma carinha nova e começa do zero. Viviane, agora tem uma outra coisa, um outro questionamento aqui que não sei se todo mundo fica atento com isso. Nós sabemos que o salão parceiro, ele é um corresponsável do MEI que trabalha com ele, da empresa. Sim, ali, sim, CNPJ que está ali trabalhando com ele. Se acontecer uma situação dessa, o profissional parceiro pode acionar, talvez, o salão, porque não orientou, ou sei lá, alguma coisa desse sentido? Aqui, quando eu estava falando... Eu sei que é complicado a gente falar isso, porque daqui a pouco abre um leque para prejudicar um monte de gente, mas enfim. Quando eu estava falando isso, eu estava pensando no meio geral, mas vindo aqui para o salão parceiro, gente, é uma situação muito delicada. Por quê? Lá na lei do salão parceiro, diz que a obrigação de reter e recolher a DAS é do salão. Então, se chegou nesse ponto do desenquadramento por falta de recolhimento, o salão corre um seríssimo risco de ser acionado pelo profissional. Por quê? Está lá no contrato. Está lá no contrato. Às vezes a gente encontra assim, não, cada um cuida do seu, eu não vou recolher. Só que se acontecer essa situação e o profissional acionar, legalmente, ali na cláusula ele está assegurado. Porque o salão tem que reter, né? O pessoal fala assim, eu tenho que pagar. Não, você tem que reter. Exatamente. Então, você desconta ali da comissão e repassa. E aí o profissional fala, eu não quero assim, porque não sei se ele vai recolher. Você pode conferir mensalmente lá no seu aplicativo se foi pago ou não. Não tem problemas com relação a isso. E o dono do salão também, chega um profissional e fala assim, não, eu mesmo recolho o meu. Eu, Elaine, não aceitaria. Não, eu não aconselho. Tem que fazer um monte, já faço tratamento, fica tranquilo. Não aconselho, porque pode acontecer um problema. Pode. Então, se você pode evitar, para quê? Né? Então, esse é um caso seríssimo. Vivi, pra gente... Olha, esse papo assim, não tem fim, né? Vamos lá. Já rodamos aqui alguma coisa, rendeu bastante. Tem muito mais para falar, tá? Nossa, tem muita coisa, né? Mas, enfim, pra gente fechar aqui com chave de ouro. Se tiver hoje, né, e não vou falar só do mercado da beleza, mas alguém aí, né, que está empreendendo já, tá? Sim. E que está enfrentando alguma dificuldade, ou porque não tem aptidão aí para gestão, não entende muito do assunto, tá aí com dificuldade realmente, porque a gente sabe que em momentos de tempestade, não é? As coisas, aquela conta que você pagava sem pensar, aquilo que você deixava passando, você começa a dar importância, você começa a olhar um pouco mais e querer entender disso tudo. O que você diria, se, né, pudesse elencar ali, talvez 1, 2, 3 orientações que são chaves realmente para que essa empresa não corra riscos ou que ela não venha correr o risco de ter que fechar as portas? Então, aí eu vou voltar lá naquilo que você já falou. E, gente, é assim, você tem que ter 3 coisas. Um bom contador, um bom mentor e um terapeuta. Pronto. Não tem, gente, é esse o conselho. É esse o conselho. Por quê? O contador vai te auxiliar para que você esteja ali recolhendo o menor tributo, assegurado com relação às legislações trabalhistas. O mentor vai te direcionar em toda a parte de gestão e você vai ter visão clara das decisões que você precisa tomar. E o terapeuta, gente, vai segurar todas as pontas da loucura que é empreender no Brasil. Que vai te garantir o réu primário. Exatamente. Então, assim, não tem como eu dar outro conselho, porque isso aqui é base, é tripé do empreendedorismo. E se eu pudesse colocar um quarto, eu colocaria um advogado, porque um advogado, às vezes, faz falta na relação ali. Mas, assim,
é um opcional, né? Porque a gente precisa realmente ter o contador, porque tem que manter a legalização. Tem que ter um mentor, porque hoje o mentor ele abrevia o seu caminho. E ele já passou por determinadas fases que você vai passar empreendendo sozinho, né? E a gente costuma dizer assim que no Brasil o empreendedorismo é muito solitário. Você não tem com quem dividir seus problemas, né? Às vezes você sofre sozinho. E o mentor ele faz um pouco esse trabalho assim de deixar você respirar e falar, não, é assim mesmo, daqui a pouco vai passar essa fase aí. E o terapeuta, gente, ele permite que a gente não chegue na loucura, né? Porque é terrível. Mas seria isso, Adorei, eu não tenho. Isso. Ai, Viviane. Não é? É isso, mas puro. Nunca ouvi uma descrição tão assim real, né? Não Porque é? É bem isso, menina do céu, olha. Alguns choros, né? Quem nunca pensou em desistir, não é verdade? Exato, Quem nunca quem pensou em nunca? falar assim, ó, se alguém falar 50, você fala vendo. Sim, eu quando comecei a empreender, e olha que eu estou empreendendo na área de contabilidade, né, Sim. técnico, específico, eu fiquei pensando assim, gente, que loucura. Depois de um tempo eu fiquei pensando assim, aonde que eu estava com a cabeça? Né? É muita coisa. Mas, assim, não é. Você tem que ter as pessoas senso de responsabilidade, certas. sabia? Isso, Sim. sim. E, assim, eu sou responsável por estar aqui hoje. Sim. Fui eu que me trouxe até aqui, com as pessoas que eu me cerquei, escolhi, né? entendeu? Então, assim, se a sua situação é caótica hoje, foi você que se colocou nela. E não adianta você ficar cavando. Procura alguém que te ajude a sair. Buscar ajuda é válido. Inteligente, né? É inteligente. Então, assim, pensa grande. Não tem como. Né? Não tem. Você começou pequeno, mas pensa grande. Aonde que você quer chegar? Como que você vai chegar? Quem vai estar com você? Porque sozinho a gente pode até chegar. Mas com pessoas tem um outro significado. A gente pode chegar mais rápido, pode chegar mais inteiro, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, é sobre isso. Ai, que legal, Pensar gente. grande. Uau! E aí, Bruna, o que a gente fala nesse final? Olha, realmente é isso, tá? Cuidar dos pensamentos, né? Sim. Com quem você anda, com que você escuta, né? Cuidar, aproveitar melhor o tempo, aproveitar melhor as melhores informações que você vai deixar entrar. Não é verdade? Exato. E principalmente as que vai deixar sair também, né? Os pensamentos que vêm aí na sua cabeça. Eu sei que empreender não é simples assim, mas para mim, Vivi, eu levo muito a sério a parábola dos talentos, sabe? Nossa, imagina se 10% dos empreendedores resolvessem falar assim, ó, não quero mais, porque não quero mais esses problemas na minha vida, sabe? Eu acho que o caos estaria instalado no Brasil, porque 10% é muita coisa. Tá? Já é muita coisa, né? O impacto é muito grande. Imagina, né? Mais do que e assim por diante. E mais do que isso, esse bichinho que mordeu os empreendedores, que, né, pensa nessas coisas, que resolve, né, ter que tomar essas atitudes de empreender. Eu falo que nada mais é do que um dom, uma indicação realmente de algo muito maior, que falou assim, ó, vai lá. Porque não é sobre dinheiro, não é sobre lucro. Lucro é só o que possibilita, o que viabiliza um sonho, uma transformação na vida das pessoas. Então, se você foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo, é um talento, né, que foi te entregue. E do mesmo jeito que ele foi entregue, ele também será cobrado de você. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, não tem outra escolha. Você precisa arregaçar as mangas e fazer a diferença no mundo, sabe? Para mim, a parábola dos talentos é fundamental. Ela me direciona em quase tudo na vida, porque não é sobre não ter motivos para desistir, mas não desistir apesar de todos os motivos. Quando eu penso na parábola dos 10 talentos, às vezes eu fico pensando assim, nossa, para que eu vou para a internet? Para que eu vou causar polêmica? Para que eu vou levantar uma questão? Tá bom, o pessoal que eu estou atendendo tá bom. Só que eu penso assim, gente, e se eu estiver enterrando o meu talento? Não, né? Não. E se eu estiver escondendo? Não, gente, eu tenho informação. Se você não quer ouvir, se você quer criticar, tá tudo bem. A informação tá aí, a legislação tá aí. É você com você. Eu preciso multiplicar os meus talentos, porque depois, quando eu chegar lá e me for pedido, cadê? O que você fez? Ah, eu me enterrei. Oi.
né? Para mim não cabe na minha, assim, não cabe. Realmente. Então é sobre propósito. E eu falo assim, é claro que o empresário tem que pensar no lucro, tem que pensar em ganhar dinheiro, porque não é uma empresa, não é uma caridade, mas não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Quantas vidas você que é da área da beleza toca quando você faz um atendimento de cabelo, de unha, de cílios? Gente, é propósito. E não tem propósito tão bonito quanto tocar a alma de outra pessoa. Entende? Eu falo por mim. Quando eu vou fazer minha unha, quando eu vou no salão, eu saio de lá tão... gostoso, eu posso estar estressada demais, né? do jeito que for, mas eu saio de lá tão leve. É uma transformação. Né? Às vezes eu estou bem estressada, o Fábio fala, vai fazer sua unha. Porque, né? Tipo assim, vai lá. Então, assim, vocês melhora profissionais... tudo, né? Os profissionais da área da beleza têm um dom. Então, assim, não desperdice esse dom por causa de problemas administrativos que você pode resolver. Usa o seu dom, o seu talento, porque ele vai te trazer frutos, né? Do mesmo jeito que a gente usa o nosso, pondo a cara, tapa na internet, né? Para os haters bater, né? Tudo certo, né? Mas estão aí. Não tem propósito. Eu tenho que cumprir com o meu objetivo. Eu tenho que seguir a linha do meu propósito. E não existe propósito maior do que servir. Sim. Servir. Serviço. Exatamente. Não é? É isso aí. E é isso aí. Pensando, mudando essa mentalidade. Então, realmente, cuida dos pensamentos, cuida daquilo que você está pensando, cuida realmente, porque o teu pensamento um dia vai ser, inevitavelmente, manifestado em alguma coisa aqui prática. Então, se você hoje está colhendo, como a Viviane mesmo disse, se você hoje está colhendo, está no caos aí, isso foi fruto, isso é fruto do que um dia você pensou. Exatamente. Porque o teu pensamento vai se manifestar realmente aqui nesse mundo como a gente conhece. Então, cuide dos seus pensamentos, começa a ampliar um pouco mais, questiona, né, as coisas que alguém fala, escolha melhor as pessoas que você vai ouvir, que vão influenciar realmente o seu pensamento, porque isso vai afetar diretamente nos resultados que você deseja atingir, né, o quer atingir e já está atingindo por aí. Afinal, você é a média das 5 pessoas com quem você socorro, se relaciona. Né? Então, cuidado. Mas é bem isso mesmo. Hoje, principalmente agora, né? Esse mundo da internet, que muita gente fala, que tem muita informação, que tem muita coisa, né? Sim. E aí você começa a ter aí uma overdose de uma série de informações rasas. Se aprofunde realmente naquilo que faz sentido para você. E não é só sobre salão de beleza, não, né? Não, é tudo, é geral, né? Todas as pessoas. Até porque todas as áreas precisam dessa base. Contador, mentor e terapeuta. Não se esqueça. Vai no tripé. Contador, mentor, terapeuta. Vivi, muito obrigada por tanto, gente, que por honra. esse momento, por essas horas aqui que passamos juntas. Eu sempre falo assim, antes de qualquer episódio, eu falo que a gente possa ser canal para falar alguma coisa que alguém precisa ouvir. Sim. Mesmo que esse alguém seja ou eu ou você. Sabe, já está tudo certo. Está tudo bem. E eu vou falar uma coisa para você. Para mim, valeu demais. Nossa, eu fico muito feliz, Elaine, porque, assim, realmente, eu gosto muito do trabalho que você faz. Você é muito verdadeira no que você faz, né? Ou se você disfarça muito, porque eu assim, vejo uma verdade tão pura naquilo que você faz. Eu tento dar uma disfarçada, assim, para não ser tão direta. Mas, assim, e eu acho, assim, é tão valioso o que você faz que se o empresário só ouvisse dicas dessas que você dá, vai juntando assim, ele monta o quebra-cabeça do negócio dele. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz, né? A gente está bem cansado, porque a gente chegou de viagem atropelando aqui, né? Deixamos sem almoço, mas valeu muito. Cada minuto, cada segundo valeu muito. Muito obrigada. Para nós, né, e para a audiência, não tenho dúvida de que, poxa vida, né, cada insight, cada momento aqui, cada fala, mesmo que não floresça agora, nesse momento, um dia. E essa ferramenta, né, do podcast, dos streams aí, que poder tem de eternizar uma ideia, uma colocação, um conhecimento. Olha que bacana. Pode ser que a gente nem vá ver os frutos disso que a gente está plantando agora. Certo. Mas está tudo certo. Assim como uma pedra que é jogada na água, ela vai impactando, né, ao longo desse caminhar, desse rio, dessa bacia d'água aí, com toda certeza essas palavras também impactarão. Sim. Então,
Muito bom. Valeu. Obrigada mesmo. Valeu tudo. mesmo. E a Vivi, ó, eu quero contar uma coisa, né? Eu a conheci num café da manhã, né? De uma palestra, um mini café da manhã, não é? Isso. E aí, um mini café da manhã, não, um baita de um café da manhã, mas num mini momento, né? Porque Sim. foi uma manhã ali. Mas, assim, existiu uma conexão tão grande que hoje, Vivi, apesar de a gente já ter se conversado, né? Tanto pessoalmente quanto por telefone algumas vezes, que também não são tantas vezes, mas parece que eu te conheço assim mas da vida inteira. A recíproca é verdadeira. Cara, que impressionante isso, sabia? Também. Que legal, Encontro de né? almas. Encontro de almas. Muito bem. Muito obrigada a você que estava por aqui, que está por aqui nos assistindo. Ajude a gente a levar essa mensagem a mais pessoas compartilhando um conteúdo como esse. Obrigada, Viviane. Obrigada, Bruna. Sem você e nesses botões, nada disso estaria acontecendo. E a nossa plateia, a esposa da Vivi aqui. Obrigado. Até o próximo episódio. Até.